Então vamos lá. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Nós hoje vamos receber a Bruna Silva e a Roberta Graham. Não sei se é assim que fala. Me perdoa se eu estiver errado. Roberta Mas Guerin. Guerin, Isso, mais tranquilo, fique em paz. mas conta um pouquinho da sua trajetória, Roberta, para a gente conhecer um pouquinho melhor, para o público também. Como é Legal. que você entrou nessa área de filmagem ou como você começou com fotografia? A minha vida começou com fotografia, né? A minha vida audiovisual. Começou com fotografia em 2006. Eu fazia fotos, eu era aquela fotógrafa da família, sabe? E aí depois eu comecei a trabalhar com isso. Trabalhei 10 anos com fotografia de casamento. E aí fiz graduação em jornalismo, onde a fotografia me deu um conhecimento também muito legal, né? Contribuiu muito para a graduação de jornalismo também, e vice-versa, o jornalismo para fotografia. E aí, depois de finalizar a minha graduação, eu sentia que eu ainda queria ir além, que eu ainda queria complementar esse estudo, né? Porque, por um lado, eu tinha já a fotografia na veia e o vídeo do jornalismo, né? Fui repórter também por muito tempo em Petrópolis. E daí eu juntei essas duas paixões, me especializando em cinema e fazendo um curso de cineasta em Hollywood. Então, Legal. foi uma experiência bem única. E então eu consegui unir as minhas duas paixões, né, que era o jornalismo, né, a comunicação e a fotografia. E então vim desenvolvendo videoclipes depois que eu voltei de Hollywood. E atualmente eu tenho a minha empresa, daí a gente consegue proporcionar tanto a parte de fotografia quanto de vídeo e do jornalismo, toda a parte de comunicação, né? Assessoria de imprensa, comunicação empresarial, enfim. Então foi uma vivência que ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? E os estudos continuam até hoje, não tem jeito. A gente não pode parar, tem que estar sempre se atualizando. Com certeza. Caramba, mas nossa, que legal. Não sabia dessa do. Que você tinha feito um curso em Hollywood, nossa, deve ter sido um negócio bem legal. Rapaz, Cara, foi uma experiência única, assim, foi muito legal. Na época que eu saí da faculdade de jornalismo, eu quase tranquei jornalismo no último período. Quando eu fiz documentários, eu fiquei alucinada em documentários. Eu falei, nossa, mano, eu quero viver disso. E aí, na época, minha mãe, não, pelo amor de Deus, falta um período, você não pode largar tudo assim. Termina jornalismo, depois você faz cinema. E aí foi isso que eu fiz. Só que daí, ao invés de eu entrar numa outra faculdade, né, numa outra graduação, eu optei por algo mais rápido, né, mais curto. E aí eu fiz essa especialização na NYFA, que é a New York Film Academy. caramba, que legal. Muito top, é uma experiência muito legal, muito boa. É isso. Aí, segura aí que a gente já entra nesse assunto aí, de como foi essa experiência em Hollywood. Agora vamos deixar a Legal. Bruna se apresentar. Eu particularmente conheço um Aham. pouco da história dela. Foi. Também É, conheço um pouquinho, assim, quase nada, mas. mas se apresenta pra gente aí, Bruna, para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou, né, sou a Bruna, irmã do Felipe. Tô toda orgulhosa aqui do meu irmão com o podcast. Eu, né, tenho uma vida meio doida de... Não sei se eu consigo contar totalmente como as coisas aconteceram, mas eu, atualmente, né, o que eu faço eu sou criadora de conteúdo. Me inspirei, né, a Roberta falou que ela é jornalista. Na verdade, meu grande sonho quando eu era menor era ser jornalista. E fazer Oh, documentário também. tá Eu brincando, que legal. adorei. Era minha... Acho que desde que eu me conheço por criança, assim, um dos meus sonhos, além de ser, eu queria ser caminhoneira, queria ser várias coisas. E jornalista era uma das Legal. coisas que eu queria ser. Então, eu meio que, né, eu saí do Brasil quando eu tinha 15 anos. Ia muito sair do Brasil, não sabia como, mas queria sair. Aí rolou a oportunidade de eu vir para a Ásia, né, para fazer comerciais de televisão aqui. Então, saí bem cedo, com 15 anos, vim para cá.
sempre com essa coisa assim essa curiosidade de querer saber mais sobre a cultura, porque eu queria fazer uma faculdade de jornalismo depois, né, de modelar, assim, depois de passar esse tempo, né, modelando fora do Brasil. E isso meio que me levou a esse caminho do audiovisual também, né, que eu fui seguindo, fui como modelo, mas sempre prestando atenção em outras coisas, em culturas, fazendo conexões com pessoas dos países que eu ia para modelar. E depois eu resolvi vir morar na Tailândia, porque rolou a oportunidade também de eu já começar a fazer um canal no YouTube, né? E esse primeiro canal no YouTube deu bastante visualizações, uns 8 anos atrás. O primeiro vídeo que eu fiz, uns 500 mil visualizações. Então, dali eu já vi que seria legal eu, né, tipo, seguir essa coisa, assim, eu vi, assim, que eu poderia ser jornalista sem precisar fazer, né, a faculdade. Não sei se tá certo, mas, assim, eu poderia também produzir independentemente. Desculpa, gente, tá de manhã aqui, tô meio devagar. Então, isso me levou, né, até onde eu tô aqui. Eu faço várias outras coisas também. Agora eu aprendi tailandês, né? Aí eu fiz um canal no YouTube em tailandês aqui, que deu bastante. Muitas pessoas me seguem aqui. Fiz série de TV aqui, fiz programa de TV pela Ásia, e agora eu tenho uma marca de café. E estou fazendo, entrando totalmente a fundo assim no mundo do audiovisual, fazendo produção de vídeo também para clientes, não só eu nas frentes das câmeras, mas também sendo, né, atrás das câmeras. E é isso. Eu ouvi Nossa, que boatos legal. que em breve em São Paulo ia ter um novo restaurante de comida tailandesa. Fiquei Olha, sabendo por aí. Olha, eu quero. Tem que ter um restaurante tailandês digno aí no Brasil. que top, já avisa pra gente aqui, ó. É, Vou sim. Então, essa é mais ou menos a minha história. Se eu for resumir, né? É, nossa, se for contar tudo, aí é episódio à parte. Ou vários, uma série. é desde pedido de casamento a sequestro. Então, Ô, louco. É, montanha russa, meu Deus do céu. É É, uma montanha-russa. mas conta como é que foi fazer curso em Hollywood. Como é que foi esse processo, sabe? E primeiro, como é que você migrou? Você sentiu que era para migrar? Até agora eu já tenho 10 anos de fotografia e eu decidi dar um passo a mais na minha carreira. Como é que foi esse processo para você, Roberto? A questão da trajetória é muito louca, né? Porque quando eu decidi fazer esse curso nos Estados Unidos, eu era professora de inglês, olha que loucura. Então, eu tinha formado no curso junto com a faculdade no mesmo ano, fui chamada para dar aula e tal, e me apaixonei muito pela língua. Então, a ideia era fazer um intercâmbio para melhorar o inglês mais ainda, né? Porque nada como a vivência. Só que eu dava aula, e aí a minha mãe foi a primeira que me questionou, assim, a minha mãe é muito, muito presente na minha vida, tanto é que ela foi para Hollywood comigo. E aí ela falou: "Mas você quer ir para os Estados Unidos para estudar inglês? Tudo bem, é legal, mas você já dá aula, então você já está aprendendo muita coisa. Você não acha que você deveria fazer uma especialização, alguma coisa na sua área de formação?" E aí, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei pensando, pô, o que que eu vou estudar? Vou fazer alguma coisa para jornalismo, mas ao mesmo tempo eu já tinha saído da TV que eu estava trabalhando, estava meio na dúvida se eu continuava como repórter ou não e tal. E sentia assim dentro mesmo de mim que eu queria trabalhar com cinema, assim, com vídeo, sabe, com produção audiovisual. Eu era enlouquecida por set de filmagem, assim. Tanto que uma vez eu me inscrevi para ser figurante na Globo só para ver como que eles trabalham, quais os equipamentos que eles usam e tal. E Bacana. para aprender, né, assim, para estar de um outro lado, assim. Mas você E teve algum aí, incentivo, assim? Sua mãe já fazia parte desse mundo audiovisual ou algum familiar? não, 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 acho que veio, acho que, não sei, veio no DNA. Eu tenho um tio que
na verdade, ele fazia filmagem, mas assim, tudo muito caseiro, não era nada profissional, ninguém na minha família vive disso. Ninguém vive de fotografia ou de vídeo, nem de cinema. Então, isso não veio assim de inspiração de ninguém da família, não. Isso acho que é um dom mesmo, assim. Entendi. Ah, assim, engraçado, tipo, com, com a Bruna e comigo também, é, teve esse negócio de não ter também nada de, tipo, É, de coisa da família ter nem um essa. pouco. Ué? Nem um pouco. É, tipo, a nossa família, tipo, bem, tipo, distante dessa parte, tipo, artística como Aham, de uma forma geral, assim. Tanto é que, por exemplo, eu só fui, tipo, entrar em coisas de arte, assim, mais a fundo há poucos anos atrás, sabe? Nunca tive um. Tipo, eu nunca desenhei, nunca fiz muita escultura, assim. É. Aí a Bruna também, né, Bruna? Você só começou a realmente fazer essas coisas depois que você foi pra fora, né? É. Eu acho que é porque, assim, nosso pai é da aeronáutica, né? Então, a gente mudou, né, a gente viveu em vários estados, assim. Então, eu acho que desde pequena eu já meio que me acostumei tendo que mudar a cada 2 anos. Então, eu via culturas diferentes e eu achava, assim, cada lugar era diferente. Acho que veio meio que daí, assim, a minha, acho que minha inspiração, assim. Eu gostava de ouvir sotaque diferente, gostava de descobrir comidas diferentes. Acho que foi indo assim. Aí quando eu cheguei na minha adolescência, eu não queria parar. E a gente mudou de aham. volta para Lorena, assim. Meus pais tinham separado. E aí a gente não continuou viajando. Aí eu falei, não, eu quero continuar viajando. Mas aí eu queria ir para fora. Aí eu acho que foi meio isso, assim. Acho que realmente as viagens foi o que meio que me influenciou. E eu influenciei o Felipe. É. Aham, que legal. Foi muito por causa da Bruna que, né, desde que eu era muito criança, ela já aprendia inglês, que ela queria muito ir para os Estados Unidos, na, o que ela mais almejava, né, Bruna, que você queria muito ir para os Estados Unidos. Então eu já, tipo, eu cresci muito isso com contato com inglês, e eu tenho, tipo, uma facilidade também, eu tive uma facilidade com inglês, então, tipo, aprendi rápido muito por causa da Bruna também. Uhum. Aí, agora, na parte artística, a gente tá se aproximando mais agora que, tipo, que tá batendo por eu estar fazendo faculdade, que é produção audiovisual também, e a Bruna tá bastante nisso das coisas de filmagem, que mesmo sendo eu fazendo primariamente coisas em 3D, muita coisa bate em questão da parte de planejamento é bem parecida, tanto na parte de vídeo filmado mesmo e de uma animação que você planeja. E é a parte que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa parte de a parte criativa, a parte de planejar e tal. E aí eu e a Bruna, a gente se aproximou bastante nessa questão de eu dar ajuda pra ela nessas partes mais criativas, tal, de dar algumas ideias, dar uns feedbacks e tal. Sim. É, foi bem isso mesmo. Que legal. Quando o Felipe estava falando dessa questão da convivência com o inglês, né, do crescer ali e tal, eu estava refletindo aqui a respeito da infância um pouco, né, porque eu acho que por eu ter sido criada muito com desenhos da Disney, né, eu era alucinada por Disney. Eu tinha muito essa coisa também de ir para os Estados Unidos, né? Então, acho que isso influenciou bastante também nessa decisão, principalmente de cursar o estudo em Hollywood, porque a NAIFA ela tem a nível mundial, né? São várias, como falo, filiais. Tem escola no Sim. mundo inteiro, né? Sim, sim. E aí, por ter escola no mundo inteiro, eu nem pensei duas vezes. Eu falei, não, vou logo para a capital do cinema e pronto. Vai beber direto da fonte, né? É, exatamente, exatamente. Legal. Nossa, Mas cara. aí quanto tempo você passou mais ou menos lá em Hollywood? Eu Foi. fiquei, eu fiquei bem pouco tempo porque foi um intensivão, assim. Eu tinha aula.
quase que 24 horas por dia, porque além da aula tradicional, a gente tinha que gravar muita coisa, né? Foi um intensivão de 1 mês. Aí eu passei Puxado. bem pouquinho tempo, mas nossa, parece que foi muito mais, porque era bem intenso o estudo, sabe? Não Foi tinha bem na fim de prática? semana, a gente tinha. Oi, desculpa, Bruna. Desculpa te interromper, é que eu queria saber se, tipo, eles faziam vocês fazerem bem a prática, assim, tipo, a parte da prática, não só a Sim, teoria. sim. Não, não, Legal, teoria, na verdade, não tinha quase nada. Era, nossa, dá para legal. contar nos dedos a quantidade de aula que a gente teve que assistir Nossa, sentado dentro de uma sala, assim. Era tudo legal, prática, legal. tudo prática. E era engraçado porque, assim, o jeito americano é bem muito diferente, né, do nosso. E eu nunca tinha tido, assim, contato, né, com um pouco, assim, de vivência, só passeios e tal, que é completamente diferente. E, Sim. e a questão de você ter que praticar, os professores falavam que a gente não ia ter dias de folga e tal, e assim, brasileiro já, nossa, não vai ter final de semana. E eu, tipo, com sede de beber daquilo ali, cara, mano, não quero nem Sim. dormir, eu só quero aprender, sabe? Nossa, que legal. Mas muito bom, assim, porque a gente aprende tudo. E tem uma modalidade lá, que foi a que eu fiz, que é a Filmmaker, que é na câmera escura, cara. Então, assim, Caramba. sabe, experiência única, A assim. câmera escura, tipo, a antigona mesmo, tipo. Antigaça, eu tinha Ah, que medir caramba. o foco, cara, com fita métrica e Nossa, posicionar o Uau, ator. Era surreal, foi muito maneiro, foi muito maneiro. caramba. que Muito legal. legal. E aí o filme de rolo, sabe? A gente tinha que comprar lá o 35 milímetros e tal. Nossa, Nossa, muito legal. Foi uma caramba. Nossa, experiência bem demais, única mesmo. demais. E aí lá Mas a gente acaba aprendendo tudo, assim, né? Nesse tipo de curso, assim, você aprende a produção, você aprende a direção. Eu fui muito câmera também. Aí a gente tem que editar o próprio projeto, então você aprende tudo, todo passo a passo. Desde a câmera escura até a digital. Caramba, que legal. Demais. Em 1 mês. Então é bem puxado. Caramba. Nossa, Eu imagina. sempre agora, tive essa ideia, né, de curso de filmmaking, que eu achava, tinha muita gente que eu já conheci que fizeram curso de filmmaking e falavam que era só, né, na teoria, assim, não dava para praticar muito, por isso que eu nunca me interessei a fazer. Sou É, meio assim, eu, preciso fazer na prática. Legal saber disso. eu indico muito, Bruna, é um custo-benefício, assim, é claro, né? Quando se trata de Estados Unidos, algumas questões pegam, né, financeiramente. Mas, assim, não é nada extraordinário. Dá para fazer, sabe? E Aham. eu ia falar alguma coisa, agora perdi, mas é essa questão, assim, vale muito a pena. Ah, da questão do curso, né, de não valer muito a pena, questão de ser muito teórico. Quando eu Uhum. estava nessa dúvida, né, se eu ia fazer um curso no exterior voltado para minha área ou não, eu pesquisei muito sobre o curso de cinema mesmo, a graduação, e daí eu teria 2 graduações, essa era a ideia inicial. Só que aí eu comecei a comparar a grade curricular das graduações, das pós-graduações e desse curso específico da NAIFA. E aí eu vi que o que eu teria ali de vivência e de experiência em 1 mês não iria se comparar à prática de uma graduação, de uma pós-graduação até tudo bem, porque ela é um pouco mais curta, mas a graduação ela é extremamente teórica, né? História do cinema, não sei o quê. Então eu Ah, encurtei esse caminho e fui e fiz esse curso de 1 mês. Mas lá tem curso de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, de 1 ano, tem o mestrado. Vale muito a pena, legal. assim, é uma escola que eu super indico. Nesse Nossa, ponto que bem você legal. falou das faculdades serem mais, tipo, disso de serem voltadas pro teórico, né? É uma coisa que eu, tipo, e que né, não tem tanta coisa prática, ou as coisas práticas às vezes serem um negócio bem, tipo, meio complicado, é uma coisa que eu reparo na própria Melies, que é a faculdade que eu e o Nathan fazemos, é que, tipo assim, a parte que eu vejo que as partes que são mais, né, de explicação técnica são as partes que eu menos gosto, assim, que eu menos aproveito
porque e eu vejo que eu aproveito mais essas partes quando são técnicas, quando eu já tenho algum conhecimento prévio. Então eu vejo que nas faculdades de arte, no geral, nessas quando elas tentam muito ensinar a parte técnica, eu acho que elas acabam meio que. Nossa, nossa, tô tentando formular o que eu quero pensar, mas tá saindo tudo estranho. Mas, Fica tranquilo. não, mas basicamente, tipo, por É um exemplo, pouco se batido, eu. né? No caso, tipo, Tipo um assim, por estudo de exemplo, luz, aí vai explicar como é que funciona, como é que passa a luz no. Cara, tipo, tipo assim, na Méliès eu tive a sensação de que se eu tivesse aprendido mais coisas que fossem coisas na prática Uhum. antes de entrar na faculdade, eu teria aproveitado mais a faculdade em si. Porque aprender tudo das coisas técnicas na faculdade, eu não acho que funciona muito bem por ser muitas coisas, muitas matérias no geral, não é tão focado. Então, tipo assim, por exemplo, se eu tivesse feito um curso de modelagem antes, um curso de animação antes, um curso de textura antes, eu teria aproveitado mais a faculdade pela faculdade não focar tanto nas matérias, não dá um tempo tão grande para você aprender as matérias em si. Enquanto as partes mais teóricas são muito bem feitas, sabe? Sim. Tipo, é uma coisa que eu vejo, que tipo, a faculdade, né, que nem vocês estão falando, tipo, talvez não é o melhor lugar, assim, para aprender o técnico, por essa dispersão das matérias, né? De não ter uma coisa focada exatamente, porque eu imagino se você fosse aprender tudo que você aprendeu nesse curso, só que junto com um monte de coisa de teoria que atravessa, tipo, teórica que não é que você não aplica tanto e que atravessasse o que você está tentando fazer, você não teria o mesmo resultado que você teve focando, né? Com certeza, e levaria bastante tempo, assim, quando eu comparei, por exemplo, com a grade curricular de uma renomada faculdade que tem um curso de cinema muito bom do Rio, na época eu ainda estava morando em Petrópolis, eu falei, nossa, eu tô vendo muito mais prática, né, nesse curso da NAIFA do que nesse curso aqui dessa faculdade. E a NAIFA, ela é muito reconhecida justamente por ser hands-on, né, então mão na massa, né, fazer mesmo, né, então você ter uma ideia, por exemplo, teve uma aula de iluminação que a gente estava ajustando o setup, né, e tal, que o professor colocou, dividiu a turma em grupos e colocou os grupos dentro de uma sala sem objeto nenhum, sem nenhuma iluminação já pronta, e passou o que ele queria de resultado e falou: montem como que vocês vão chegar nesse resultado. E aí o legal é isso, porque a gente começou a bater cabeça. Não, acho que tem que ter uma luz difusa aqui. Não, acho que tem que ter uma luz rebatendo lá não sei aonde. E nessa de você ir quebrando a cabeça junto com a turma ali, é que você vai aprendendo muito, né? Diferente de às vezes você estar em sala de aula ali na teoria, talvez só conversando e tal. É bem interessante isso. Sim, sim, com certeza. E Hum. também o negócio de você estar ali só preocupada com o que. Só com essa prática, assim, sem ter né, isso que eu falei, né? De sem ter alguma outra coisa para tipo, uma matéria completamente atravessada, que é uma coisa Isso. que. Tipo assim, não sei como que funcionaria tanto numa faculdade, né, de tipo filmagem mesmo, mas na faculdade, né, de animação que o Natan a gente faz, isso que eu sinto que, tipo, às vezes a gente tá que eu precisaria de ter tipo, um mês inteiro só pra focar em modelagem, sabe? Só que eu não tenho um mês Uhum. inteiro pra focar em modelagem. Eu tenho um dia na semana pra focar, porque aí se eu fico fazendo coisa de modelagem, vem coisa de animação em cima e, tipo, e não dá pra focar muito bem. Isso é uma coisa que eu acho interessante nessa parte de arte, como uma grade curricular de mais tipo, parecida com uma faculdade tradicional não funciona muito bem para quando as matérias são arte, sabe? Aham. Isso. Eu concordo.
E o problema é que a gente também tá num ambiente online. Isso, querendo ou Puts, não, É, é um problema que a turma toda também não se conhece. A gente é todo mundo calado e assistindo, então a aula às vezes fica um pouco massiva por ser online e tudo mais. Mas eu e aí isso pega bastante também, né? Que porque eu acaba que não tem aquela vivência ali, né? sim, porque querendo ou não, vão ser meus companheiros de trabalho daqui a uns anos. É, isso aí. Isso aí. E, e É. o maior lucro é o network que a gente poderia ter como turma e não tá tendo. Eu, Exatamente. Exatamente. por Network é exemplo, tudo. eu peguei o meu projeto para o TCC para fazer sozinho, que é um curta-metragem que a gente tem que fazer. E como o Felipe falou, para fazer tudo com o tempo que a faculdade estipulou, é que muito ainda, difícil. Tem que que ter ainda um. infelizmente, a nossa faculdade é tecnólogo, não é bacharelado. Então são só Hum, 2 anos pra fazer um curta de animação. Então, é, caramba, em 2 anos, você 2 anos. olha. Aí, tipo, querendo ou não, a gente tem que ser um diretor de arte, que para mim é muito difícil definir setagem de câmera, escolher o melhor enquadramento, escolher o ângulo da câmera e Tem que tudo. ser diretor de fotografia, de arte, Também. ilustrador. E é como, e nisso do negócio que eu falei de especializar os cursos, né? É como se, por exemplo, é como se a gente eu tivesse fazendo, tipo assim, um curso de modelagem 3D, um curso de animação, um curso de luz, textura e render, um curso de direção de arte, um curso de edição, só que, tipo assim, tudo ao mesmo tempo. E sendo que se dividisse, tipo, por exemplo, tá, vão ter 2 bimestres que vocês vão fazer só modelagem, aí, tipo, vou focar tudo em modelagem, só, tipo, para realmente aprender bem a fundo. Aí, ó, outro semestre só para ver luz, textura e render, para você poder aprofundar bem. Eu acho que seria tipo, muito melhor para aprender de um modo geral, sabe? Que realmente, tipo, não acho que isso de ter os cursos todos juntos funcione muito bem. Quando você não tem experiência, assim, porque se você já tem experiência, não tem muito problema. Por exemplo, o William, um amigo nosso, tipo, pra ele não tem, sabe, não tem que se preocupar porque ele já trabalha com isso e tal. Por isso que eu falei do negócio, que valeria muito mais a pena pra mim se eu tivesse já aprendido o básico de tudo antes de entrar na faculdade, sabe? É isso, foi uma coisa que eu senti que foi muito bom, assim, eu ter aprendido o básico de fotografia, básico e avançado de fotografia em português, me ajudou muito, porque na hora que eu comecei a ver a questão de fotografia, iluminação, tudo em inglês lá, se eu não tivesse tido essa base, teria sido um pouco mais difícil, assim, porque não é muito fácil você entender de enquadramento, posição de câmera, questão de foco, lentes, como cada câmera funciona, e, enfim, são muitas informações, né? Sim, sim. 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 E É, para você, Bruna, como é que foi se aventurar nesse mundo audiovisual? Então, essa parte que a Roberta falou do curso que ela fez, né, em Hollywood, o que me mais, assim, me interessou foi esse ponto, né, que eles fazem bastante coisa na prática, porque eu sempre fui acho que meio imperativa, assim, eu só aprendo as coisas na prática. Eu não consigo sentar numa sala de aula e aprender coisas. Eu não consigo. Eu preciso. Isso aconteceu com línguas, né? Que eu aprendi inglês sozinha quando eu tinha. Desde os 10 anos eu já aprendia inglês sozinha. Nunca dei certo Uhum. em curso de inglês, nunca fiz curso de inglês, nunca consegui prestar atenção na aula. E eu comecei, né, tipo, a colocar em prática. Ouvir música, traduzir música, É isso. ler livro, sim, Uhum. traduzir o livro, assim. Tipo, Legal. assistir os filmes em inglês com subtítulos em inglês, para eu me virando, assim, para tentar entender. Mas não sem gramática, sem. Eu usava a gramática só de apoio, assim, para eu poder entender o que eu estava, né, vendo ali, como melhor falar alguma coisa. E foi a mesma coisa com
audiovisual, né? Que eu vim eu tava na Tailândia, eu vim morar aqui definitivamente, eu tinha acho, uns 20 anos, e eu já tinha feito meu canal, aí tinha um canal de televisão aqui que viu os meus vídeos e queriam que eu fizesse um programa de Nesse culinária e tal. momento você já tava com o YouTube já bombando ou não? Tava no Sim, começo. eu tava com o primeiro canal que era em inglês, que era o Discover Asian Taste. E o primeiro canal, mas tudo era muito recente, eu era uma das primeiras, tipo, vloggers, não vloggers, mas os primeiros, tipo, criadores de conteúdo, tipo, 10 anos Uhum. atrás. Era eu e um outro cara que fazia, tipo, review de street food, sabe? Tipo, eu ia por Bangkok, experimentando comida de rua, assim, e deu muito, nossa, o primeiro vídeo deu 500 mil visualizações. Mas aí eu não sabia muito como lidar com o YouTube, sabe? Nossa, que massa, Bruno. Que top. Eu deveria ter continuado no pique daquele, dos views, tipo, indo super, super bem. Só que eu fiquei meio assim, deveria ir pra televisão, porque daí tinha televisão que me convidou, né? Aí eu fui pra televisão, fiz um programa lá, eles falaram que eu poderia ser roteirista, eu fiz o roteiro inteiro. E na parte da edição, eles falaram, se você quiser, pode ficar lá com o editor, né? O editor de vídeo, pra você ver como que vai indo. Eu sentei lá, tava vendo ele editando, e eu falando, meu Deus, o que você tá fazendo? Sabe? Eu tava pensando, eu não acredito que ele tá fazendo isso, sabe? Tava muito ruim o que ele tava fazendo. Eu achei assim, tipo, ele tava muito devagar. Aí ele fazia uma cena, e saía, fumava, eu falava, meu Deus, não acredito. Eu fiquei mandando água. Eu também não sabia também. Eu não falava inglês ainda, eu não sabia sobre o que eu faço. Manners, não falava inglês. Os modos, assim, as tradições, assim, do país. Sim. Na verdade, qualquer país não deveria fazer o que eu fiz. Eu fiquei com tanta raiva que eu tirei o hard drive do computador dele e fui para casa editar. E eu não sabia editar. O programa ia ao ar na sexta-feira e isso aconteceu tipo numa quarta-feira à tarde. E tinha que ir ao ar na TV aberta na sexta-feira. Meu Deus. Doida, 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 doida. Aí eu peguei e fui aprender tutorial sobre Premiere Pro e não tinha muito tutorial na época, sabe? Era bem pouco. Mas com o que tinha eu fui, não dormi 2 noites, editei um programa de 40 minutos. E aí na sexta-feira foi ao ar. Aí quando eu voltei lá, né, com coisa editado, tipo, a editora, ela gostou, tal. Só que falaram, você nunca deveria ter feito isso, mas eles gostaram da minha edição melhor do que o cara tinha feito. Melhor, gente, meu português é muito ruim. Aí foi daí que eu comecei a fazer meio que tudo sozinha, assim, sempre tentando aprender na prática. Eu nunca meio que segui, né, nunca fiz curso, nunca fiz nada, assim. O que precisava fazer, eu fazia, me virava. Então essa foi meio que o caminho que eu segui, é o caminho que eu consigo seguir, assim, falando sobre como fala? Sobre educação, assim, sobre como me auto-educar, assim. É assim que eu aprendi. Bruna, e a vida de modelo? Você é modelo? Modelo fotográfica, passarela, modelo? Como que surgiu isso aí na sua vida? Sim, eu até esqueço dessa parte da minha vida. Então, eu comecei como modelo, eu fazia de tudo, assim, mas o que fez eu vir até a Ásia foi porque eu tenho um look mais, que eles chamam de mestiça, né, tipo, eu não sou asiática, mas eu engano por uma asiática metade europeia, assim. Ó, Então, aqui tem bastante disso e esse meu look, ele é bom para comercial de televisão. E aqui na Tailândia tem muito comercial de televisão, tipo, muito casting para comercial de TV. Então, eu comecei a fazer bastante isso, mas no começo eu fazia de tudo, fazia revista, passarela eu não gosto, eu não sou muito chegada no mundo fashion, assim, eu sou aham. mais, assim, eu não gosto do lifestyle de modelo e tal, assim, não sou muito chegada. Não é que eu não gosto, é que eu não me identifico muito.
Já fiz uma vez e não gostei de passarela. Né? Tipo, achei meio. Não sei, eu sou hiperativa, não consigo ficar lá esperando os outros. Eu quero fazer acontecer. Aham. Mas aqui em Agora, São Paulo você era modelo de passarela, né? nossa, em São Paulo não fiz nada. Eu só fiz plateia de Record, você acredita? Ah, achei que você já era modelo daqui já. Ah, Não, eu fiz só um evento só e já fui pra fora. saiu bem, Olha, bem cedo, né? Eu era muito doidinha, assim, pra sair. Então, eu fiz bastante o que eu mais gosto de fazer até hoje, né? Que fiz muitos comerciais de televisão na Ásia inteira. Eu gosto muito porque eu sentava lá e ficava olhando a iluminação, ficava conversando com os tiozão da iluminação. Eu que fico legal. observando, então eu sempre gostei muito de estar no set, como a Roberta falou, né, que você gosta de ficar no set de gravações, eu amo, eu adoro, assim, ficar lá, eu não me importo de ficar esperando, eu vejo as outras modelos que são mais fashion, quando elas pegam comercial, elas ficam entediadas lá, elas não gostam de ficar Nossa. esperando, mas eu amo, tipo, é o contrário, assim, eu não gosto de ficar nas passarelas, porque não tem muito, não é muito, não tinha nada pra mim, assim, pra eu aprender, assim. Da Então, hora. isso foi. Então, para responder a sua pergunta, eu fui modelo, né? Que agora eu não sou mais. Eu faço mais. Como fala? Trabalhos de influencer. Tipo, mais campanhas, porque E as pessoas já me produções, conhecem. né? Isso, e É, produções. é o que eles chamam aí no Brasil de publicidade, né? Que, tipo, quando o influencer tem um Uhum. following. Aham, é uma publi, né? Isso, as publis. Aham. Então, eu Mas trabalho também agora mais você com tá isso. pegando bastante comercial mesmo, né? Tipo, Agora eu faço os comerciais. Então, aham, eu tenho sim. dois tipos de trabalho agora. Eu trabalho com o meu canal no YouTube, agora no Facebook também, que o Facebook aqui na Tailândia, as pessoas assistem mais Facebook do que YouTube aqui. Trabalhando com o Facebook, né, fazendo conteúdo para o Facebook e também fazendo agora né, eu totalmente entrei no mundo audiovisual, produção de vídeo. Eu tenho feito bastante comercial, produzindo comercial para clientes, assim, sem eu estando na frente das câmeras, tipo, eu produzindo aqui no meu estúdio, faço comerciais de produtos, né, para os clientes. Então é isso que eu faço agora. Não me considero mais como modelo. Entendi. Cara, que legal, que trajetória maneira. Várias experiências no audiovisual. Que legal. É bem. Fui com tudo, assim. Sem sabendo, fui Legal. com tudo. Mas é isso, é uma bagagem que a prática ensina, é isso, né? Sim, sim, exatamente. Que Ô, bom. Roberta, é, uma coisa, tipo, que a Bruna tá planejando é vir pra cá pro Brasil, pra, né, ir trabalhar com essas coisas de audiovisual aqui no Brasil, de maneira geral, né? Fazer o que ela já faz lá na Tailândia, só que aqui. Aí, o que você pode falar no geral sobre, tipo, o mercado brasileiro pra esse audiovisual? Como que faz pra, né, você conseguir, né, tipo, fazer o seu nome aqui, quão difícil é. Aí não Uhum. só pra Bruna saber, mas também pra quem estiver ouvindo, tiver dúvida nisso, já que você, né, já é uma pessoa que tá na indústria há mais um tempinho, né? Como que é isso? Acho que como todo setor no Brasil, a gente enfrenta muitos desafios, né? Eu acho que a grande sacada, assim, é a gente conseguir mostrar para o público, né, diretamente aquilo que aquele produto quer dizer, né? E essa é, às vezes, a maior dificuldade das pessoas, é adotar a linguagem correta. E claro que se você não tiver uma linguagem correta, um planejamento, uma organização do seu negócio, vai ficar difícil você se manter no mercado. Uma coisa que é legal, assim, é que aqui no Brasil a gente vê muitas cópias, né? Você começa a fazer um negócio, não demora muito, já tem alguém perto, né? Tipo um vizinho fazendo igual. Então, quando você consegue consolidar bem essa sua base, assim, não tem o que vai te derrubar, sabe? Então, Uhum. acho que antes de começar qualquer negócio,
seja uma produtora, seja um e-commerce, enfim, o que for, assim, eu acho que vale a pena você ter essa estrutura antes, né? Você organizar, estudar o mercado, ver o que está funcionando naquele nicho, né? E entrar com o seu diferencial e com a sua mensagem muito bem descrita. Quem é você, o que você faz, quem trabalha com você, como que você pode ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que eu pego muito no pé, assim, sempre que a gente presta algum serviço, né? Porque a gente trabalha tanto com prestação de serviço, né? E daí, às vezes, a gente precisa traduzir a imagem de alguém, mas aquela pessoa não sabe nem quem ela é de fato, né? Sim, E isso é exatamente. muito ruim. Você vê, a Bruna, pelo que ela explicou, ela formou uma identidade, né? Para que ela consiga mostrar para o cliente que vale a pena fazer aquela produção audiovisual com ela e não com o concorrente. Então, isso que é muito importante, você ter quem é a sua empresa, né? O que é a sua empresa, tudo isso muito bem definido. Que daí não tem concorrência, daí é você e esse mundo gigantesco que a gente tem aí à sua disposição mesmo. Sim. Eu tenho essa dúvida, né, que o Felipe falou. Eu converso bastante com o Felipe, com o Natan. É bom eu ter esse contato com eles, porque eu nunca trabalhei no Brasil, assim. Já trabalhei com produção do Brasil, que da National Geographic, veio do Brasil para filmar aqui. E foi uma experiência bem legal, assim. Trabalhei com várias produções do Brasil que vieram filmar aqui, então foi legal, assim, mas eu não sei como que eu iria, tipo, por exemplo, cheguei aí, como se eu tivesse nascido de novo, assim, aí. Cheguei Você aí, acaba tendo que começar do zero, né? sim, exatamente, tipo, aprender sobre a minha própria cultura tudo de novo, não sei, assim, sobre a cultura também de trabalho, né? Eu Como que é, tipo, passei. Desculpa, pode falar, Bruno. assim, pode falar. Eu passei por essa questão de começar do zero, né? Entre aspas, porque a forma como eu trabalho hoje, ela é bem independente do lugar onde eu estou fisicamente. Mas a decisão de me mudar para São Paulo, por exemplo, tem bem a ver com essa pergunta, porque eu não conhecia ninguém aqui no interior de São Paulo, a não ser meu namorado e a família dele. Então, essa questão da certeza, né, de quem a sua empresa é e para que a sua empresa serve, como a sua empresa pode ajudar as pessoas, que acho que esse é o principal foco. Como que você pode ajudar as pessoas com o seu trabalho, né? Quando você consegue responder isso, né, o que que vibra o seu coração, fica um pouco mais fácil. E claro, aí você começa a ter que trabalhar no networking, né? Você precisa ter vivências que te façam conhecer pessoas, né? Se fosse Estados Unidos, a gente iria no Starbucks tomar um café, que com certeza vai ter um diretor de cinema lá. Sim, sim. Mas, enfim, daí aqui no Brasil, eu fui fazendo algumas parcerias com produtoras aqui. A gente conseguiu gravar 3 videoclipes bem grandes aqui, entre 2018 e 2019. Por isso, por essa vivência. Então, fui entrando em alguns cursos também para fazer networking. Fui entrando em contato com produtoras através do Instagram mesmo. E por aí fui fazendo networking tanto em São Paulo, na capital, e no interior a coisa já funciona um pouco mais diferente, assim, é mais pela indicação, né? Então, eu fui trabalhando em cima disso, em cima de indicações, assim. Sim, Meu namorado, que agora é noivo, foi o maior indicador. Então, isso ajudou bastante legal. também, de ir formando uma identidade aqui na cidade. E aí, quando Sim, você começa a pegar e você faz bem para aquele né? Dificilmente você não vai pegar mais, a menos que você não queira, porque as pessoas indicam, né? aham, E hoje na minha empresa a gente trabalha com marketing e eu digo que o marketing viral, que é o boca a boca, ele vai ser sempre mais forte. Então, se você aham, faz sim, bem para eles vão te indicar, com certeza. exatamente. Acho que é por aí. Legal. Respondi? Sim, sim, bem legal. E você falou sobre do interior, né? Assim, que eu gostaria também, se eu voltasse para o Brasil, eu acho que eu gostaria de passar um tempo em São Paulo, assim, mas eu gostaria de ficar mais no interior, assim. Trabalhando com isso, com audiovisual, eu tenho essa preocupação, as pessoas vão entender o que eu faço no interior, ou
eu tô tendo um preconceito. Não, Não sei. vão sim. Você já conhece o interior de São Paulo, não? Sim, E- a gente é de Lorena, no interior, perto de Aparecida, né? Ah, Então, legal. eu cresci lá, então mas eu não passei minha adolescência assim lá, assim, eu passei, né, acho que dos 9 até 12. os 15, Não, dos 12 até os 15, 16. 15, é o que eu saí com 15 anos. Então eu sempre, eu tinha meio que eu achava, um dos motivos pelo qual eu queria sair do Brasil foi porque eu achava que o interior tinha uma mentalidade muito pequena, mas eu acho que é porque eu tinha interações limitadas, né? Porque eu era menor, eu não tinha acesso a pessoas com outras mentalidades. Eu acho, sim, os amigos do Felipe, eles são muito mais mente abertas do que os amigos que eu tinha lá. Então, a percepção que eu tenho ainda, assim, de cidade pequena do Brasil, é que as pessoas têm a mente muito limitada. Deve ser um preconceito, não sei. É, e eu tenho meio que esse medo, assim, de ir para lá, ir para o Brasil, eu quero ficar numa cidade de interior, mas eu tenho medo de não ter as mesmas oportunidades que eu tenho aqui ou em São Paulo, que eu teria em São Paulo. Aí essa é a minha pergunta, assim, como que é trabalhar com audiovisual em cidade pequena? Ou eu tô tendo uma percepção errada? Eu vim, Bruna, de uma cidade pequena, pequena mesmo. Pequena de mentalidade, assim, um ovinho de mentalidade, que é a região serrana do Rio, né? É o interior do Uhum, Rio, é a parte da uhum, serra, né? uhum, Então, assim, pensamentos, uma cultura muito engessada, sabe? Uma cidade muito devagar na evolução. Quando eu cheguei aqui no sim. interior de São Paulo, assim, eu já conhecia São Paulo, fiz muitos cursos de fotografia na capital, sempre fui louca Uhum, para morar na capital, mas assim, aquela vida agitada nunca me fez tomar a decisão justamente pela agitação e pela rotina. E eu não sim. conhecia o interior de São Paulo, eu vim conhecer em 2018. Então, quando eu Aham. comecei a conhecer, eu falei, caraca, mano, isso aqui não é interior, isso aqui é interior só no nome, porque é diferente do interior da onde eu venho, onde é interior de Sério? verdade, Olha, assim, as, a nível de. uhum. Você vê que assim, Perspectivas a são nível da diferentes, né? mentalidade, exato, assim, a nível Uhum. da mentalidade, eu senti um baque muito grande. E uma coisa Uau. que aconteceu, Bruna, que eu acho que favorece muito o trabalho de todos nós aqui, foi a pandemia. É. A gente cresceu, por exemplo, 250% na pandemia. Eu acho que todo mundo de audiovisual cresceu no Brasil na pandemia, quem soube usar a pandemia a favor, né? Com certeza. Eu Então, eu percebi, assim, que esses quase 2 anos que eu cheguei e agora, as pessoas aqui do interior, da redondeza onde eu tô, têm evoluído muito a mente para a questão de conteúdo audiovisual, sabe? Então, eu aham, sinceramente acho que você não vai ter tamanha dificuldade, se você tiver bem definido o que você sim. quer passar e como que você pode ajudar nessas divulgações e tudo mais, eu acho que você não vai ter dificuldade, não. Que legal. É bom, nossa, É. é bom ter a sua perspectiva mesmo. Você falou que você veio de uma cidade bem pequena e também agora você está trabalhando com isso na cidade pequena. É bom eu saber disso. Legal. Eu vim de Petrópolis. Petrópolis tem quase 300 mil habitantes, né? E Limeira também, é onde eu moro hoje, aqui perto de Campinas, né? Em Limeira. Aham. E assim, a nível de tamanho, eu tenho quase certeza, até nunca fiz essa pesquisa, mas eu acho que Limeira é bem maior, geograficamente falando, do que Petrópolis. E a Sim. nível de mentalidade, Petrópolis ainda sofre muito com coisas de preservação histórica, assim, sabe? Então isso Uhum. limita bastante algumas oportunidades de trabalho. A cultura é outra, sabe? É outra história. Então Sim. aqui eu percebi esse avanço por isso, pela forma como as pessoas vivem, né? Como é a cultura aqui, essa questão de você poder chegar, você ter entrada para apresentar o seu trabalho e falar, olha, eu faço isso, se você precisar, eu tô aqui e tal. Então essa Sim. troca é muito legal. E aqui em São Paulo como um todo, eu percebo uma Uhum. diferença muito grande na cultura do Rio, que é o seguinte, ó, Roberta, gostei do seu trabalho, vamos fazer, a gente vai se falando pelo WhatsApp. E esse vamos fazer, ele vai se concretizar.
Diferentemente de no Rio, que o vamos fazer dura eternamente e nunca que sai do papel, sabe? E- Sim, Então eu percebi muito essa diferença, assim. Eu acho que São Paulo é um baita mercado para diversas áreas mesmo. legal. Eu me É bom identifiquei saber disso. bastante. Até porque eu também venho de uma das cidades da Serra, a menor, inclusive, É verdade. Verdade. de Nova Friburgo, que é um. O Petrópolis é uma cidade imperial, mas tem faculdades Imperial. melhores. Nova Aham. Friburgo é menor ainda. Ou você faz direito ou enfermagem, ou Ou não. medicina. É, isso, não tem jeito. E ou você É, vai pro caminho que todo mundo faz, administração. Aham. Então, é. eu acho que o primeiro passo que eu tive mesmo foi sair dessa zona de conforto e dessa bolha, sabe? É isso, é. Porque quando eu falei isso pra minha mãe e pros meus amigos, eles acharam maluquice. Tipo, você vai pra uma cidade que você não conhece ninguém, você vai fazer uma profissão que, cara, eu nunca ouvi falar. É. Então, isso querendo ou não, você tá numa bolha dessa só te atrasa, sabe? Vejo Sim. Exato. que, Exato, Natan, falou cara, tudo. os meus maiores ganhos foram o Felipe, o William, ter o contato também um pouco com a Bruna, que foram pessoas Aham. que, pra mim, mudaram a mentalidade muito rápido, sabe? Tipo, poxa, 15 anos a menina foi pra Tailândia porque ela queria algo a mais. Isso eu admiro Legal. muito. Tipo, você agora que eu tô sabendo, foi pra Hollywood, teve suas experiências, teve esse momento de aposta pessoal, sabe? Você podia ter ficado Sim, acomodado ali. Exatamente. é verdade, é verdade. E acaba que a gente tende a ficar na zona de conforto, né? Sem querer, às vezes, né? A gente não consegue enxergar mais à frente essa questão, assim, do ver que você pode se arriscar e de que vai dar certo, né? Mas É. é isso, você tem Eu que me arriscar vejo nisso sabendo o que agora. tá fazendo. Sim, eu me vejo agora, mesmo estando aqui, eu tô já caindo na zona de conforto e eu não quero. Eu Aham. quero me jogar, talvez voltar pro Brasil e tentar algo diferente também. Tem um coach daqui que me inspira muito, que ele fala que zona de conforto dá resultado zero. É, Então eu sempre me apego a isso, assim, quando eu vejo que eu tô deixando as coisas um pouco lineares, opa, vamos fazer um negócio diferente, eu me enfio num curso, eu tento um job que eu nunca fiz, e é legal, legal. isso faz a gente crescer bastante. Pra você, assim, Nossa, bem legal. que é influencer e já teve um perfil grande que foi hackeado, se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Como é que é isso? Já que você tá o tempo todo na tela, você tá motivando, você também trabalha com a sua própria imagem. Eu não sei se chega a ter um retorno já, porque isso também é muito atual. Parando pra pensar, cara, é doideira você ganhar dinheiro com sua própria imagem, sabe? Só com o Instagram. Que É verdade? são profissões do futuro. Tipo, pra minha mãe, não cabe que eu vou enviar um arquivo pra uma pessoa e ela vai me pagar pra isso, sabe? Ah, olha só, que legal isso. Legal essa É. troca. Aí, como é que é pra você esse lado de também profissional e esse lado de influencer? Não sei se você realmente se projeta como influencer, mas como é que é isso? Eu inicialmente, assim, eu tive um grande preconceito com essa questão de influencer, né? Porque eu tive realmente um perfil muito grande. Não, muito grande não, mas um perfil grande, na época, considerado grande. E eu consegui sim algumas parcerias e tal, mas eu nunca me vi como influencer, assim. Eu sempre fui muito, vou me inspirar nas palavras da Bruna, inquieta, né? Intensa, talvez um pouco também, em ajudar as pessoas de fato, sabe? Não só com aquilo que eu sei, transmitindo conhecimento e tal, mas eu sempre fui muito apegada em ajudar mesmo. Cara, o que você está precisando? Vamos trocar uma ideia. Você está perdido sei lá, na sua faculdade, você não sabe o que fazer da vida. Vamos trocar uma ideia, vamos ver, sabe, como que eu posso te ajudar e tal. Então, o meu perfil cresceu muito por isso, sabe? Eu sempre tive uma pegada motivacional por trás, que é até aquela borboleta, Natan, que eu mantenho. Foi uma ideia que surgiu no perfil Inclusive, anterior. falo mais um pouco sobre ela, eu achei muito interessante. A ideia também do Uhum. público é exatamente isso que você falou. Tinha até comentado com o Felipe, é ajudar a pessoa a encontrar a profissão do futuro, sabe?
É e isso. que é um mercado que é pequeno ainda, mas está em expansão, sabe? Não é algo que o cliente não vai chegar e falar, eu vou pagar tanto para você e você vai fazer esse serviço. De acordo com o seu nível profissional, você que dá a sua demanda, sabe? É isso. É Isso que eu isso. acho. Pode falar. É isso, assim, o que eu consegui de trabalhos com o meu Instagram antigo, não foi nem pelos números que eu tinha, por engajamento, nada disso, até porque, como eu falei, o perfil era grande, mas eu não era a Bruna, assim, sabe? Era bem menor. Mas acaba que a cidade me conheceu demais, assim, o meu rosto ficou muito batido por conta das reportagens, né, por causa do jornalismo, assim. Então, eu acabei conseguindo alguns jobs com o Instagram, sim, até quando eu cheguei aqui em Limeira, consegui algumas coisas também. As pessoas vinham, né, pedindo, quanto que você cobra por um story, quanto que você cobra por um feed. E eu nunca soube lidar com isso direito, assim, porque pra mim não era o meu objetivo, né, do Instagram. Meu objetivo com o Instagram não era fazer dinheiro ali, era só divulgar um pouco do que eu penso, do que eu faço, né, e ponto. Então, algumas coisas eu fui cedendo, peguei alguns trabalhos, fiz algumas parcerias, sim, mas o Instagram ele me deu um retorno que eu prefiro mil vezes esse do que essas parcerias, assim, que é um retorno de visibilidade, né? Então, eu dei muitas entrevistas, principalmente ano passado, por causa da pandemia, questão de home office, né? As pessoas vinham perguntando muito como você está trabalhando home office e tal. Isso são coisas que eu tô voltando a divulgar nesse perfil novo, depois de ter sido hackeada em fevereiro desse ano. E aí, isso Deve que eu ter gosto sido muito. foda, hein? Nossa, Cara, perder. Felipe, assim, eu perdi um histórico, né? Uhum. E foi bem complicado, assim, são fases, assim, né, quando isso acontece. Eu vi que num primeiro momento eu não estava acreditando, depois me deu uma neurose absurda, eu achei que estava sendo perseguida, sei lá, tudo eu encrespava, via alguém na esquina, já ficava meio bolada. Depois eu acionei meu advogado e falei: o que que eu faço? Eu perdi meu Instagram. Aí eu abri o BO e abri uma ação contra o Instagram que tá até para resolver por agora. E eu fiz isso porque eu não tive resposta do Instagram, tá? Então eu fiz todo o procedimento de central de ajuda para recuperação da conta, provei, mandei documento, fiz tudo e o Instagram não me respondeu. Eles disseram, né, que teria um prazo mais longo por causa da pandemia e tal, mas enfim, o prazo já super extrapolou e eu não tive resposta deles até hoje. E aí, assim, quando eu achei que estava acalmando essa situação, eu fiquei um tempo longe do Instagram. Cheguei até a tirar minha conta do TikTok também. Fiquei bem chateada com isso, não estava conseguindo lidar muito bem. Só que o duro é que eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com social media também, é uma das coisas que a gente faz na empresa. Isso que deve Então, matar bastante, né? Tipo, porque uma é, pessoa, tipo, se eu perco minha conta no Instagram, tipo, tá, tinha meia dúzia de fotos é, ali, assim, mas pô, quem aham. trabalha realmente com isso, nossa, deve ser um negócio desesperador, assim. Foi muito. Eu tive muito medo de perder a credibilidade com os clientes, sabe? De perder a confiança dos clientes, assim. Mas Porque, no final querendo ou das não, contas, hoje em dia número, tipo, importa bastante, né? influencia. E se você tem Exato. um perfil já com uma quantidade legal de números, você perde a sua vitrine, né? Exato. É como se você perdesse a autoridade, né? É, É nossa, isso tipo que deve você ser. levou anos pra construir. E o meu perfil foi desde o início. Eu montei meu perfil na Naifa, nos Estados Unidos, em 2013. Então, tipo, lá tinha todo o meu histórico do estudo, sabe? No início, o Instagram, ele era bem um álbum de fotos, né? Então, tipo, era até engraçado, assim, você rolar tudo e ver lá embaixo como que as coisas eram postadas e tal. Mas, assim, foi muito uma questão de posicionamento para que eu conseguisse, não perder a credibilidade com os meus clientes. É, eu fiz muitos estudos por trás disso, acabei pesquisando muito essa questão de hacker, né, e tal. E eu vi o quanto isso é comum, o quanto contas grandes e mulheres, principalmente brasileiras,
são hackeadas, né? E foi um processo bem, bem difícil, assim, porque no momento que tudo aconteceu, eu quase fui hackeada em tudo, em e-mail, em tudo. Foi uma questão de Acontece muito no segundos Brasil. mesmo. Oi, desculpa. Caramba. Acontece muito isso no Brasil? Bastante, Bruna, mais do que a gente imagina. É porque muitas pessoas não fazem nada, assim, sabe? Tem gente que usa o Instagram ainda para álbum de foto, essa coisa toda. Agora que o negócio mudou, assim, da pandemia para cá que o negócio mudou, que a galera tá usando muito para divulgação de marca, de negócios, né? Com mais força, né? Com mais força. Que já vem sendo usado há mais tempo, mas com mais força agora, nesse período aí, pandemia, que a galera teve que ir para casa, trabalhar de casa e dar um jeito de divulgar o que faz e foi todo mundo para a internet. Então o Instagram ganhou Sim. muita força nesse período. Mas assim, foi um processo bem doloroso, bem difícil, mas graças a Deus, assim, eu tive pessoas muito boas do meu lado, como meu noivo, meu advogado e a família, e amigos também, que acho que é muito importante um suporte emocional, assim, nesse momento. Não que eu fosse apegada aos números, mas eu era muito apegada ao meu histórico. E aí Também é a pior parte, é o aham, histórico. e também é uma coisa, tipo, como você disse, né, que você ficou com esse meio que uma mania de perseguição, assim, que É bizarro isso. é um negócio, tipo, assustador que, tipo, eu nunca tive nada, tipo, assim, tão grave quanto, né, um negócio de trabalho, assim, mas esse ano mesmo eu tive a minha conta onde eu tenho, tipo, basicamente todos os meus jogos hackeada, sabe? Ai, Nossa, eu fiquei, tipo, super desesperado, tipo, sabe, com medo de que fosse entrar em outras coisas né, tipo, em outras contas minhas também, isso. e, É tipo, e perder bizarro. mais coisa, perder acesso, tipo, ao meu e-mail, aí, e, tipo, e se eu perdesse acesso ao meu e-mail, era, tipo, aí eu ia perder tudo mesmo, tipo, e é um negócio completamente desesperador, tipo, você tipo, quando foi tipo um golpe que eu caí, que eu pensei que o negócio era legítimo, só que não era, porque eles usaram um negócio muito parecido com meio que uma promoção que já tinha tido do Discord, inclusive. Só que era falso. Aham. E eu não vi. Ai, nossa. É, tipo, é É que basicamente ruim. tem um negócio no Discord que ele dá ele tem um negócio, tipo um Discord Premium, mais ou menos assim, que eles já deram de graça por uma plataforma de jogos. E apareceu isso, tipo assim, ó, alguém mandou, tipo, foi até num servidor da faculdade, mandaram. E aí, tipo, com essa outra plataforma de jogos, que é o que eu mais tenho jogos. Aí eu pensei, ah, nossa, que legal, fizeram isso com aquela outra, agora estão fazendo com essa. Aí eu fui, coloquei os negócios, aí na hora que eu cliquei pra continuar o negócio, aí que eu decidi checar o URL do site. Aí eu vi que era um negócio muito estranho. Eu falei, putz. Aí Ai, na hora que eu olhei, apareceu um e-mail na. Tipo, chegou um e-mail pra mim de o e-mail da sua conta foi mudado com sucesso. Jesus, é desesperador. Sei Nossa, o que é você demais. sentiu. Mas aí, tipo, pelo menos eu tive a sorte que essa plataforma tem um suporte muito bom, aí eu consegui, tipo, foi tipo em questão de acho de uns 2 dias eu consegui recuperar minha conta, aí eu consegui, tipo, provar a minha identidade e deu certo. Só foi um saco chegar um negócio pra entrar em contato com eles, porque era um negócio muito escondido pra você conseguir contatar eles, sabe? Não tinha um negócio, tipo, explícito como que você fazia, tinha que seguir um tutorial gigante. Mas, nossa, era um negócio completamente desesperador, mas aí, tipo, pelo menos nesse meu caso, o suporte ajudou. Aí nesse seu caso que o Não do ajudou em Instagram nada. ignorou. É, Porque o suporte do Instagram também não é direto. Ele não é nada prático. Porque você tem que Uhum. fazer uma série de coisas. E assim, eu fiz todo o passo a passo. Eu cheguei até a conseguir contatos de hackers aqui do Brasil para ver se eles hackeavam a minha conta de volta. sim. Só que é cobrado uma fortuna por esse serviço. E tudo bem, Hum. porque deve ser muito difícil de fazer. Eu Só já que vou como eu rapidinho, não. podem continuar um segundinho só. Beleza. Só que como eu não monetizava com a minha conta, e essa era uma parte difícil, né,
desses prestadores de serviço, por exemplo, entender, porque eles têm uma tabela de preço que varia, sei lá, de 5 mil a 15 mil seguidores, é um valor. Aí de 16 mil a 30 mil seguidores é um outro valor. E eu me enquadrava num valor alto, porque eu tinha quase 30 mil seguidores. E eu falei, cara, mas eu não monetizo e tal, eu só tenho Instagram para divulgação, é que eu sou jornalista, eu sou figura pública e tal, tal, tal. E eu já estava fazendo todos os trâmites para pegar a verificação, né, e tal. Nossa, aí foi horrível mesmo, foi bem difícil. E aí essa questão do suporte que é zero do Instagram. Então, e é desesperador essa questão do e-mail, de chegar uma mensagem. Para mim chegou a notificação da Turquia de que o acesso estava sendo feito da Turquia, mas a gente sabe, né, que pelo VPN não necessariamente é de lá, né? Você sabe o que Então, bem, o que pode ter causado isso? Foi algum link que você entrou? foi um Nunca link, Bruna. aconteceu. Foi um Sério? link. Foi uma mensagem no direct Uhum. do Instagram, entre aspas, né, de um perfil. Parecia o Instagram, porque quando a mensagem vem no direct, ela parece uma mensagem que o Instagram tá te mandando. E como o próprio Instagram tem um perfil, parecia ser desse perfil. Igual tem o Insta Creators, Aham. tem um perfil, veio como um perfil de help service. E aí é uma mensagem dizendo que as contas que haviam sido automatizadas anteriormente ou usado algum site para engajamento, elas teriam que ser verificadas. E eu já fiz isso, eu já usei sites para engajamento, né, lá atrás, no início da minha conta. E aí eu cliquei, aí já era. Foi um clique e quase um infarto, um clique e um infarto, total. Porque daí eu desloguei do Instagram, desloguei do e-mail, eu desloguei de todas as contas dos clientes, que eu já não ficava logada, né, nas contas dos clientes ali. Mas como eu desloguei do perfil principal, eu desloguei de tudo. O Instagram, ele meio que resetou, assim, ele apagou tudo, sabe? Como se eu fosse tipo assim, sabe quando você acaba de baixar o aplicativo e você vai em cadastrar-se? Botei, gente, desculpa. Sim. Tranquilo. Então era isso, tipo, eu tava exatamente nessa página, como se eu tivesse acabado de baixar o aplicativo e, legal, tá todo mundo falando sobre Instagram, vou me inscrever, tipo, sabe? Foi essa página que eu fui parar. Nossa. Eu sei Eu bem. nunca clico. Pode falar. Eu lembro que muito tempo atrás fui hackeado, mas muito, tipo, acho que eu tinha uns 17 anos no Facebook, minha conta, eu cliquei num link, aí meio que foi hackeado, mas não era nada assim, só travou meu computador que eu tinha o Windows. E eu lembro que depois ali eu nunca mais cliquei em link que ninguém me mandava, sabe? Nem de amigos, Aham. porque eu cliquei no link de um amigo meu que foi hackeado, entendeu? Meu amigo mandou o link. Então eu nunca mais cliquei em link nenhum, assim, até quando vem cliente, né, na minha DM, assim, e fala, essa é minha empresa e tal, eu entro no meu computador para ver, sabe? Qual Melhor que é, coisa. É. assim, É muito... bem desesperador, assim, essa situação, porque é o que o Felipe estava falando, essa questão de você poder perder tudo é complicado, ainda mais hoje, assim, que a gente coloca muita coisa na nuvem, né? Tem, às vezes, dados bancários. A minha conta do Instagram eu fazia muito anúncio, né? Tinha muito patrocinado, então tinha cadastrado cartão de crédito e tal. Nossa, e aí eu fiquei com medo danado. Falei, pronto, vai usar meu cartão, vai acabar o mundo agora, né? Sim, A única sim. Mas coisa. até que. Não, Oi? pode falar. Não, pode terminar. E aí até que não, até que foi até aí. O que aconteceu foi só do hacker começar a usar os meus conteúdos, né? Ele arquivou tudo e depois ele começou a soltar alguns conteúdos. Aí por isso que eu Nossa, entrei com o processo, porque o Instagram não me deu uma resposta, o hacker tá usando meus dados, como assim, né? sim. Mas tá se passando por você, é isso? Ele tava até bem recentemente, daí agora ele trocou a foto do perfil. Eu continuo acompanhando ele, né, Uhum. do jeito que eu posso aqui. E engraçado, ele é bem atirado, porque ele começou a seguir meu perfil novo. Filho da Ele puta. Meu pediu, Deus.
Ele pediu pra seguir o meu perfil novo. Quando eu resolvi fazer o perfil novo, eu falei, vou fazer esse perfil privado. Não vou fazer público mais não, que agora eu fiquei com medo, né? E aí todo mundo falando, volta pro Instagram, seu conteúdo é muito bom, não sei o que, você não pode ficar fora e tal. Eu falei, cara, que saco, tem que começar do zero. O Instagram tá todo zoado, o algoritmo já não é como era antes. Puta, vai ser uma luta conseguir os números que eu tinha, né? Hoje em dia, o negócio foda do Instagram é que pra você ter bastante número, bastante visibilidade mesmo, tem que, tipo, fazer do Instagram um TikTok, né? Tipo, pelos Reels e tal. Eu até aconselho muitos clientes a fazerem campanha no Google usando o link pro Instagram, porque é uma das maneiras legais de levar tráfego pro Instagram. É uma das alternativas que a gente tem encontrado, porque depender do algoritmo do Instagram tá muito zoado. Às vezes você obedece todas as regras, né? Vamos dizer assim. Tá, tem que fazer o Reels, tem que dançar, tem que usar a música que tá na trend. Você obedece tudo, você põe a legenda, você faz tudo perfeito, corte perfeito, vídeo maravilhoso, luz, tudo ok. E aí buga o negócio, sei lá, não tem visualização. Aí como que você explica, né? E uma coisa que eu vejo do Instagram recentemente, que é um negócio tipo, que eu acho bizarro, é que, tipo assim, a minha namorada, ela desenha, né? E ela coloca os vídeos dela desenhando e tal no TikTok e no Reels do Instagram. E ela já fez um teste de, tipo assim, de como que o Instagram basicamente não preza por criatividade, não preza por novidade. Não. Porque ela já fez, por exemplo, usando algum áudio original dela no vídeo do Reels, tipo, dava pouquíssimo, tipo, sei lá, 50, 100 visualizações, assim, por exemplo. Aí ela colocava um áudio do Reels, que tava no Reels, aí dava, tipo assim, 3.000, 5.000 views, sabe? Hoje se você usar um áudio que tá na trend, que tá nessa alta, tem até uma setinha do lado. Quando você navega na barra explorar e você vai passando os reels ali, né? Você vai rolando. Se você reparar no cantinho esquerdo e embaixo, ele tem dois ícones. Um é um tipo volume que ele fica mexendo assim, e o outro é uma setinha. A setinha significa que aquele áudio tá em alta. Só que é isso que eu falei, às vezes você vai fazer tudo perfeito, vai usar o áudio que tá bombando e não vai dar certo. Aí você posta no concorrente, o negócio explode, você ganha um monte de seguidores e você nem precisa patrocinar. Então, o Instagram, às vezes, você ainda tem que patrocinar para o negócio alcançar, assim, tá bem bugado o Instagram. Nossa. Isso é um negócio bem, nossa, bem estranho. E, tipo, isso eu já pensei em outras coisas de, tipo, de fazer conteúdo, talvez fazer vídeo pro YouTube, assim, já pensei. Só que, nossa, me bate um desânimo ver como que o conteúdo tem, tipo, qual que é a formulinha pra conteúdo, tipo, ir pra Dá até frente, sabe? preguiça, né? Porque, tipo assim, eu não vou fazer TikTok, eu não vou fazer Reels no Instagram com áudiozinho repetido, sabe? Porque Aham. se tem uma coisa que eu detesto disso do Instagram, né, do Reels e do TikTok, é justamente isso de o que bombar é ser literalmente um monte de vídeo repetido, que é a mesma É, coisa, as pessoas fazendo exatamente a mesma as coisa, tipo, mesmas coisas. eu fico, Fala, eu falar fico nisso, doido com esse troço. vamos entrar nesse segmento, porque é interessante até. Porque, tipo, no mundo da arte, eu converso bastante sobre isso com o William. Que existe duas categorias, no meu ver. Ou você se torna um artista, você vai tentar o seu estilo próprio, ou você se torna uma pessoa para produção. Você faz tudo que tá dando certo, né? E, Uhum. cara, pra mim é terrível isso, sabe? Não, você pode até fazer uma coisa ou outra que tá dando certo para ter um resultado maior, mas viver disso eu já acho que não é bacana, assim, sabe? É um Concordo. negócio, tipo assim, pra mim, é o que eu falo, tipo assim, depois que eu terminar a faculdade e tal, eu quero pegar
tipo, emprego, né, trabalho na onde, tipo, em várias áreas diferentes de uma produção de animação, de uma produção de 3D. Tipo, tá, como modelador, como texturizador, como animador, como rigger, pra Deus me realmente livre. conhecer. Mas, tipo assim, eu não consigo me ver fazendo realmente, tipo assim, só sendo parte da produção, sabe? Só sendo mão de obra, tipo, que se chegar tipo, apertar um monte de botão em sequência, sabe? Porque se for para pensar, por exemplo, até a maior parte tipo, do, das coisas de 3D mesmo é muito limitado no sentido de, tipo, por exemplo, se é uma pessoa para fazer um rig, já tem um monte de programa que faz o rig para você. Se você precisa fazer uma retopologia, já tá tendo um negócio que faz uma retopologia automática, perfeita. Toma Se tem tudo. alguém que é tipo assim, fazer uma modelagem, tá? Precisa de um modelador bom para copiar perfeita, tipo, só copiar um concept que nem foi você que fez, sabe? É um negócio que, tipo, eu acho tão triste, assim, ter que, sabe, dedicar sua vida toda só pra fazer isso, sabe? Só pra fazer. Pra ficar apertando o botão no computador, sabe? Por isso que Uhum. o que eu mais almejo, assim, com, né, das coisas que eu quero fazer é. É como eu disse, eu vou fazer essas coisas, mas não como objetivo final. Só, tipo, pra ir fazendo networking também. Mas o que eu quero é, tipo, conseguir fazer as minhas coisas próprias, sabe? Eu quero muito escrever um livro que é, tipo, de fantasia. Aí, tipo, talvez, né, pegar essas histórias que eu faço e transformar em animações próprias. Transformar em um videogame. Sabe, tipo, com as coisas que eu gosto de fazer, sabe? Tanto é que, tipo, isso também é uma coisa que também conecta um pouco com o que a Bruna falou, de não conseguir aprender tão bem em sala de aula. Eu também sou um pouco assim, que eu não consigo aprender. Eu sinto que eu não consigo aprender tão bem na faculdade, porque é foda você aprender com prazo, tipo, aprender com os prazos da faculdade sem ser no ritmo que você quer estudar, assim, no ritmo que você precisa aprender as coisas. Porque ainda mais, tipo, e especificamente nisso de arte. Porque, obviamente, se você vai fazer medicina, obviamente você não pode criar seu próprio. Ah, tá, eu vou aprender essa matéria primeiro. Não, não dá. Mas nesse quesito de arte. Quando eu comecei a aprender 3D, que eu ainda nem eu não tava na faculdade, eu tava aprendendo com, tipo, muito afinco, porque eu tava fazendo um monte de coisa, porque eu tava aprendendo pra conseguir fazer um monte de coisa que eu gostava muito, sabe? Mas pra faculdade, como tipo, é muita coisa de, tipo, assim, aprender pra entregar, é um negócio que desanima muito fazer, sabe? Tipo, isso na minha vida inteira, tipo, até na escola, mesmo eu não sendo um aluno ruim, eu era um aluno bom, mas mais porque eu conseguia decorar as matérias só pra fazer a prova, depois eu esquecia tudo porque eu não me interessava. As matérias que eu é, aprendia mesmo eram as matérias que eu gostava de ter aula. Tipo, eu gostava de ter aula de história, eu gostava de ter aula de geografia, eu gostava de ter aula de filosofia, eu gostava de ter aula de literatura, eu gostava de ter aula de sociologia. Então, tipo, essas matérias eu realmente aprendi, sabe? Mas eu não conseguia aprender, tipo assim, matemática eu não conseguia aprender a fundo, porque não era um negócio que eu queria realmente usar. Tipo, mas se tivesse alguma coisa que eu gostaria de fazer, que eu necessitasse da equação específica que a gente tava aprendendo, aí eu com certeza iria aprender, sabe? Eu não sei se pra Bruna e pra Roberta é a mesma coisa, mas eu sei que vocês têm que seguir um padrão. Na real, acho que Eu não vocês gosto. ainda têm mais liberdade de. Vocês, É, mais eu já ia liberdade falar para também, seguir. eu já sou mestre em quebrar padrão, quebrar protocolo. É, Porque, tipo, nesse meio, se você não se destaca botando algo que é seu no produto, eu acho que você acaba entrando no bolo ali
no Fazer mesmo o mesmo. valor dos concorrentes. Isso, no mesmo É isso. concorrente. Você vai ser a pessoa que sempre copia o que dá certo e não tá ditando É. a tendência, sabe? É a questão da identidade que eu estava comentando, né? Você tem que ter, você tem que destacar o seu diferencial. Isso é muito Eu tenho, importante. Então, por sim, exemplo, no caso da Bruna, que faz muita coisa sozinha, cara, isso é um baita diferencial, a equipe reduzida, sabe? Otimização do tempo, melhores prazos de entrega, dá para imaginar em um monte de coisas aí que ela sai na frente de uma equipe grande de produtora, com certeza. Ou é, provavelmente uma às vezes equipe me de. entrega, às vezes eu demoro bastante porque é só eu assim. Aí eu Aham. fico. Isso é uma coisa que eu queria até melhorar. Mas nessa questão que a gente estava falando sobre né, fazer o que todo mundo quer que faça versus fazer o que você quer fazer, né? Eu sou muito, como fala? Não falo em português aquela Fala palavra. inglês. Eu tenho a palavra em tailandês agora. Ah, é. Aí, Ah, é quebrou. difícil. É. É assim, tipo, sempre tem uma palavra melhor para cada situação. Então, eu sou muito assim, até com um cliente, assim, eu sou muito chata, assim, às vezes eu perco oportunidade de trabalho porque eu sou muito eu, assim, sabe? A pessoa fala, não, a gente quer você com um vestidinho bonitinho, olhando para o céu. Eu falo, não, não vou fazer isso. Eu não vou fazer uma coisa assim que não seja eu. Aí, acho que posso dar um exemplo de uma vez que um cliente falou assim que queria que eu fizesse um documentário sobre café. E eles falaram que iam trazer uma celebridade daqui da Tailândia e queriam que aí tipo a história seria eu indo para fazenda de café com esse menino e tipo para ter um romancezinho. Aí eu falei não, não quero fazer romance na fazenda de café. Aí o cara falou assim não, mas esse é o único jeito que as pessoas vão se interessar por fazenda de café. Eu falei não, eu posso fazer uma coisa e as pessoas vão se interessar só por eu estar ali. Ele, não, não tem jeito, a gente quer montar um romancezinho. Tipo, o menino parece aqueles de K-pop, sabe? Nem. Uhum. Acho que até para ele estar na fazenda seria fora de contexto total. Fora de. Nossa, pensaram num roteiro, mas não pensaram na questão da É, identidade, né? não, nem um pouco, assim. E aí eu Como é que falei, não, não vocês vou fazer. lidam? Pode falar, pode falar. Desculpa. Então, eu falei, não, não, não. Ele, não, mas esse é o único jeito, acredita na gente. A gente é uma produção. Eles são bem grandes, assim, é uma página do Facebook daqui que é bem grande. Não, esse é o único jeito que as pessoas vão se interessar. Se é só você lá, eles não vão se interessar. Eu falei, não, não vou fazer. E eles ainda continuaram mandando mensagem, mandando mensagem. Nossa, que insistente. Eu falei, não vai adiantar. Eu com esse menino, tipo, na fazenda, um olhando pra cara do outro, vai ficar engraçado. Tipo, eu não consigo levar a sério. Não vai dar certo. Aí passou o tempo e eu fui pra fazenda de café e eu filmei sozinha. Aí um dia deu 300 mil visualizações em um dia. E era só eu Pronto, sozinha com minha câmera. é Eu isso. fiquei assim, exatamente. Então, E também tem o negócio que você me mostrou semana passada, eu acho, né, Bru? Daquele canal que, que fazia um monte de negócio nada a ver, e que agora mal tá fazendo view. ah, são empresas aqui que eles tentam fazer canais no YouTube e pegar um monte de influencer e colocar nesse canal. Muita coisa assim que eles faziam. Teve uma vez que eles me chamaram, eles queriam que fizesse um programa lá, uma equipe inteira, tipo, 15 pessoas sentaram para me ouvir com um caderninho lá. Aí eu fui falando minhas ideias, eles falaram, não, isso não vai dar certo. Aí eu falei, não, mas esse é o único jeito que eu vou fazer. Aí eles falaram, não, a gente queria fazer uma coisa mais assim, tipo, bem engessadinha, assim. Eu falei, não, não vou fazer isso. Eu quero pegar a câmera na minha mão e fazer, tipo, tá, É produção isso. boa, câmera boa, mas eu quero fazer eu ali engajando. Eu quero que as pessoas que vejam sintam como se elas fossem minhas amigas, sabe? Eu não quero falar com a câmera. Eles não falam, não, e tinha um diretor meio metido, falou, não, isso não vai dar certo. Aí eu fui e fiz minhas coisas, deu muito mais certo do que o canal inteiro deles, entendeu? Com vários Uau, influencers. Então, top. eu sou muito. Ai, eu não sei falar. Quando a criança é. Proativa? Tipo, Teimosa? aí. Desculpa, gente. Teimosa, isso, teimosa. Eu não consigo. Eu não deixo, sabe?
posso perder a oportunidade, eu posso, talvez no momento eu perca bastante oportunidade, mas eu não consigo concordar com alguma coisa, sabe? Não sei se isso é bom, se é ruim, mas eu não consigo ser outra coisa que eu não sou. Ainda mais que no seu caso você aparece, né, Bruno? É, Sim. Então, tipo assim, realmente, se você fizer algo igual a questão do vestidinho e tal, às vezes isso não condiz com a imagem que você está construindo, com a sua identidade, com a sua autoridade. Você faz um Sim. negócio que aquilo ali pode inverter completamente a percepção do seu público e denegrir sua carreira mesmo, sabe? Eu acho que não Exatamente. tem milhões de dinheiros assim que pague isso. Uma vez que você faz Sim. um negócio errado, dificilmente você vai conseguir voltar para aquele mesmo mercado em pouco tempo. Acho muito difícil. Exatamente. Eu acho De que tipo, você ter que seguir o que eles estão falando pra fazer um comercial de um produto que, tipo, que você só vai filmar, que você não vai aparecer, né? Que não vai ser só a Uhum. imagem divulgando. Aí, tipo, é mais de boa você fazer o que eles estão pedindo mesmo se o seu jeito for melhor. Porque aí é tipo, tá bom, é a tua marca que vai ficar com um comercial ruim, não vai ser eu que, tipo, não vai vir pra minhas É, costas Mas no eu final não das é. contas. concordo não, mano. Que, Ah, não, tipo, mas cliente tipo, querer mandar no projeto, tipo, eu não sei se a Roberta já passou por isso, tipo, não gostei desse enquadramento, faz desse jeito que eu tô falando, tem que ser desse jeito, sabe? mas Isso, tipo, Já é no Brasil. isso falando no caso de, tipo, talvez ter alguém que, tipo, assim, uma produção junto com, de, tipo, de pedindo um jeito específico de fazer o negócio. Tipo, aí nesse caso, tipo, sabe, se você, se o dinheiro é bom assim, você não vai ficar, tipo, tá, tipo assim, não vai ser um negócio que vai prejudicar a tua imagem. Então, tipo, aí faria, tá ligado? Isso até é uma coisa que quando eu tava falando isso com a Bruna, eu dei de exemplo, que, por exemplo, eu, é, uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu comecei a entrar em coisa de escultura, foi que eu comecei fazendo escultura fazendo varinha de Harry Potter. E era um negócio que eu Olha, gostava muito de fazer. Eu gostava muito, muito. Era tipo. Foi tipo, a minha paixão era fazer varinha de Harry Potter, sabe? Era um negócio, tipo assim, muito importante pra mim, que eu era muito detalhista, assim. E por ser muito detalhista e tal, nunca foi a minha intenção vender. Então, tipo, eu nunca fiz realmente, tipo, pensando nisso, sabe? E eu sabia, só que, tipo assim, eu sabia qual que era o valor que eu cobraria se eu fosse vender. Porque tem muita dessas varinhas assim que, tipo, vende em shopping, que são muito vagabunda, tudo à torta, tudo errado, e que é caro pra caralho. Aí um dia uma menina veio, mandou mensagem, falou, eu queria uma varinha e tal, pra dar pra minha amiga. Aí eu falei, tá, tipo, posso fazer e tal, esse preço. Aí ela falou, não, mas aí será que não dá pra. Tá caro. Tipo, eu acho que eu tinha falado, tipo, 40 ou 50 reais. E essas varinhas de shopping são 70 pra cima, sabe? Aí eu falei, não, vou fazer, porque, tipo, já é um negócio que é pessoal, que não é um negócio, um trabalho mecânico, assim, de, tipo, de botar numa forma e tá pronto, né? exatamente, é um negócio que, tipo, é realmente artesanal, vai customizado. aham, tipo, é customizado, vai tipo, todo um planejamento em cima daquilo pra, tipo, pra passar uma sensação com a varinha em si, sabe? Que é uma coisa que fazem, no universo de Harry Potter fazem muito, tipo, a varinha reflete muito na personalidade da pessoa e tal. Então, era uma coisa muito pessoal pra mim, de, tipo, muito artística minha, que eu não ia vender por qualquer preço, sabe? Mas se fosse, tipo, fazer alguma outra coisa que fosse meio irrelevante pra mim, sei lá, tipo assim, uma esculturinha qualquer, assim, eu faria, tá ligado? Porque, tipo, não é um negócio que eu tenho tanto um apreço de ficar bom ou não e, e ficar, de cobrar tanto, é, e de cobrar tanto como se fosse aquela varinha que eu não faria sem ser por aquele preço, sabe? Então eu acho que pô,
essa Acho que analogia, esse é sabe? autêntico, né? Acho que foi o que a Roberta falou no começo, quando eu perguntei sobre o Brasil, né? Que você falou que era, tipo, ser autêntico com o que você é, né? Sim, Eu acho. exatamente. Eu acho que pegando esse gancho do que o Felipe falou da questão da varinha, é que É. acaba que isso daí é diferente para cada produto, né? Por exemplo, eu sou extremamente chata com questão de identidade e por isso que eu sempre participo do roteiro e da direção, porque eu não abro mão de que o negócio saia do jeito que eu vejo que tem que ser. Eu sempre bato muito de frente, até o Nathan tinha perguntado. Então, assim, às vezes, eu já tive um problema numa gravação muito grande aqui em São Paulo. A gente estava fazendo um videoclipe para uma dupla famosa daqui. E aí, na gravação, o pai dos meninos veio questionando uma cena do meu roteiro, sendo que a gente bate o roteiro, né, e tal, com bastante antecedência. E aí, lá no set, ele questionou a cena. Eu falei, beleza, o que que você acha que a gente deve fazer então? Ah, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Eu falei, olha, aí não, aí você tá quebrando toda a proposta que a gente construiu, vai ficar muito diferente. Então, eu sempre tento negociar, sabe, com o cliente. Então, às vezes eu faço nem o que eu quero, nem o que ele quer, mas um meio termo. Mas eu sempre gosto de mostrar as claras, assim, o quanto aquilo pode impactar no resultado final, no sentido de não ser algo relevante, tipo, ó, se a gente fizer o que você tá querendo, vai ser só mais um. Você não vai ter Sim. um diferencial, você não vai ter destaque. Agora, se você fizer perto do que eu tô falando, por mais que você não queira exatamente o que eu disse, a gente consegue ter um resultado melhor. E normalmente, assim, por a gente estudar o mercado, né, a gente tem muito feeling também. A gente, né, acredito que vocês também, Bruna também, a gente sabe o que vai dar certo, igual essa questão do café. É claro que você e um garoto numa plantação de café nunca ia dar certo. Mas você vender a experiência do negócio, você ir lá na plantação, mostrar, pegar no grão, sacudir o negócio na peneira, sei lá. Fazer um negócio assim onde você tá vivendo aquela experiência é outra história, você vende muito mais. Então tem Sim. coisa que às vezes o cliente, ele acha que é perfeito para a marca dele, mas aí entramos nós com a nossa mente brilhante e a gente dá um toque de varinha mágica. Exatamente. É Acho que isso. com isso eu tive uma. Desculpa, Lipe. Tudo bem. É que eu tenho uma questão que eu acho que é bem interessante, assim, é a questão de ser mulher no áudio. Eu sei que no Brasil, não sei se no Brasil já está avançado, talvez eu nem deveria estar fazendo essa pergunta, porque já é 2021. É que aqui na Tailândia as pessoas me colocam muito numa caixinha, entendeu? Tipo, e eu sempre Aham. quebro as caixinhas que eles me colocam, porque eu sou uma É, menina bonitinha, mesma tipo, coisa aqui, Bruna. Mesma é, coisa. então. E Porque além eles sempre Aqui disso, querem deve me ser um. ver Aqui deve eu, ser, eu bonitinha. acho que um pouquinho melhor, mas. Porque aí mais ou menos. é que na Tailândia tipo, tem bastante do negócio da, da cultura asiática no geral, de ser mais machista num Ah, geral tá. do que Sim. aqui. Mas, Assim, tipo assim, obviamente aqui também tem isso, tipo assim, pra praticamente qualquer área que as mulheres estão, né? Mas. atuo. Porque aqui, para você ter uma noção assim do que eu passo, assim, eu faço produção de vídeo, eu faço, né, comercial para não só na frente da câmera, mas eu também atrás das câmeras, eu edito, eu faço tudo. As pessoas não têm muita noção. E as pessoas me perguntam o que você faz? Eu falo, eu faço produção de vídeo. Aí eles, mas o que você faz? Tipo, para você ter uma noção assim É, de que eles a- não acreditam. E aqui eu, não é tão nossa, diferente, Bruna. sério, eu Você queria tem como que é a sua que, experiência com isso? assim, o que eu percebi é que, assim, essa questão machista realmente nisso é diferente daí da Tailândia, mas Uhum. é muito, eu tenho um prazer gigantesco em quebrar isso, assim, nossa, me satisfaz mais às vezes do que o resultado do projeto. Sim. Primeiro, assim, contando pela minha experiência, eu sou super baixa, eu tenho 1,5 m. Então, por aí já começa todo o preconceito. Além disso, eu tô num mercado hoje onde existe um preconceito muito grande com a cultura de onde eu venho. Natan com Uhum. certeza já deve ter experimentado talvez alguma coisa, não sei. Mas a gente que vem do Rio e vem para São Paulo,
existe um preconceito muito grande de uma cultura com a outra, assim, é recíproco, Sim, sim. daqui de São Paulo com o Rio e do Rio com São Paulo muito grande. Treta Rio, São Paulo, a maior treta do É uma país. treta, exatamente. Então, assim, foram algumas experiências que me fizeram vir quebrando e volto a falar da importância de você afirmar o tempo inteiro a sua identidade. Então, quem você é, o que você faz e como você ajuda as pessoas. E isso faz você já quebrar inúmeras barreiras, porque quando a pessoa chega em você, ainda mais hoje, com o boom de internet que a gente tem, normalmente a pessoa já sabe mais ou menos quem você é e o que você faz, se você deixar isso bem claro. Então, por exemplo, no seu caso, Bruna, gente, eu sou a Bruna, tal, eu trabalho com produção audiovisual e o que que é isso? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. E pronto, você começa a mostrar a rotina semanalmente, você começa a mostrar conteúdo de rotina. Aos poucos, você começa a educar essas pessoas, e daí quando elas chegam em você, elas, putz, a Bruna é aquela pessoa que, caraca, ela consegue dar conta de fazer tudo. Como será que ela faz aquilo? Então a gente É aí que usa social media, né? Aí pra usar, exatamente, porque aí daí a gente acaba precisando dar essa educada, mostrar. Eu tenho às vezes alguns conteúdos na minha conta, até um pouco irônicos, com relação a situações assim, né? É que nessa conta agora recente eu ainda não coloquei, tá mais na da empresa. Mas a gente sempre tem algumas pegadas de conteúdo mais irônico, assim, sabe? Para mostrar mesmo o que a gente faz, né? Então, coisas que a gente comemora, coisas que a gente faz dos bastidores mesmo, mostrar um pouco de bastidores, mostrar às vezes quanto tempo demora um render. Isso a gente costuma falar, porque as pessoas não fazem ideia, as pessoas te contratam e falam: ah, você vai ficar tantas horas gravando para mim, beleza. Quanto custa essas horas? Não, amigo, então, são tantas horas gravando para você, mas são 3 vezes essas horas editando material para você. E eu não tenho só você na vida, então eu vou te levar, vou te dar tanto tempo para te entregar esse material e por aí vai, tudo uma questão de conversa mesmo, sabe? De você ir se afirmando, né? se posicionando mesmo, né? Se Sem dó. posicionando. Tem uma situação que eu passei falando dessa questão São Paulo-Rio e Rio-São Paulo aqui no interior. Foi também numa gravação, e daí uma pessoa na gravação virou, na reunião, era pré ainda, a gente não tinha nem feito a VT, né, a visita técnica, e daí quando a gente fez a primeira reunião, eu e o diretor, com o pessoal, né, com os clientes, a gente se apresentou e tal, quem vocês são, não sei o quê, e todo mundo sempre pergunta de onde eu sou por causa do sotaque. Você é do Rio, né, porque às vezes eu não falo porta, eu falo porta, né? Então, nisso a pessoa já, você é do Rio? Ah, sim, sou do Rio. E daí nessa, na conversa, o cara falou assim, então vai querer se dar bem. Aí eu parei, olhei assim pro cara no vídeo, eu falei, desculpa, não entendi. Ele, não, porque, pô, o pessoal carioca é fogo, né? Tá sempre querendo se dar bem, não sei o que. Eu falei, você ainda não Nossa, me conhece. isso E tem ri bastante. assim. Nossa, tem muito. E tem, de fato, eu reconheço que sim, apesar de eu não ser carioca e gostar do Rio de Janeiro muito para passear, mas tem sim, tem muita gente que quer se dar bem, mas acho que não só no Rio, né? Em Sim, todos os sim. lugares, né? E aí ele A gente é mandou mais uma dessa, fluminense assim, ali. tipo, oi, desculpa, como Não é é o que que você falou que é na verdade a gente é um carioca falsificado, né? A gente é mais fluminense, exatamente, exatamente. Então, mas eu não consigo perder o sotaque, assim, em si. Mas a pessoa que fica no Rio mesmo, o sotaque é um pouco mais diferente, sabe? nossa, é muito com X, né, assim. Sim, sim. Engraçado que eu vejo carioca bem esperto, assim, sabe? Eu acho assim, eu tenho uns amigos cariocas que eu acho eles fazem acontecer, sabe? Eu acho que vai da visão de cada pessoa, né? A pessoa é meio negativa, fala bastante desse cara, assim, ele deve ser bem ignorante. Tipo assim, às vezes não teve uma experiência positiva com algum carioca, mas também não precisa generalizar, né? Tipo, até porque é isso que o Nathan falou, a gente vem da Serra, então é outra cultura, é muito diferente da capital, é muito diferente do Rio lá, né? Assim como aqui em São Coisa, Paulo, o comportamento do paulistano é diferente do paulista, né? uma coisa que eu percebo, tipo, do Rio, do que
gera essa visão negativa é que, tipo, a parte do Rio mesmo, né, a Rio Capital, é que tipo, eu acho que por ser uma cidade muito mal cuidada, tipo, porque Sim, realmente é uma judiação que o é Rio verdade. virou, assim, porque, nossa, Rio é uma das, tipo, uma das cidades que eu mais gosto do Brasil. Eu gostava muito, muito, eu ia muito Eu pra também. lá, porque eu e a Bruna, a gente ia bastante pra lá, porque o nosso pai morou bastante tempo lá, sabe? Ai, que E, legal. então, tipo assim, eu gostava muito do Rio e, tipo, é muito triste pra mim ver como que o Rio virou. E, tipo, aí, então eu vejo que, tipo assim, é um monte de gente né, que tem muito que sobreviver no meio daquele caos. Sim, É, tipo, porque é uma cidade muito perigosa, então, tipo, tem que ter a malandragem pra não, tipo, se fuder no meio da cidade. exatamente. E também porque, tipo assim, tá todo mundo muito fudido lá, então, tipo, não dá pra esperar que todo mundo seja, tipo, super mega alto astral, sabe? Sendo que, tipo, o que é bom do Rio, assim, é tipo uns bairrozinhos que são mais ricos e o resto é muita pobreza, sabe? Então, tipo, mas é uma coisa que reflete, por exemplo, uma coisa que eu sempre percebi no Rio é que lá na cidade mesmo, geralmente, tipo, o atendimento dos lugares não é muito bom, sabe? Tipo, de vários estados que eu já fui no Brasil, do Rio o atendimento não era muito bom. A Mas galera parece que o trabalho é obrigada. então, só que aí, tipo assim, só que aí se, tipo, aí é realmente uma coisa que eu acho ruim sobre isso, só que, tipo assim, mesmo achando ruim, eu consigo entender o porquê que isso acontece, sabe? Tem um motivo Cara, eu disso. vejo que, tipo, é que a escola no Rio de Janeiro, não só no Rio, né, mas em geral, ela forma funcionário. Você fez 18 anos, se formou e, tipo, se vira, a escola faz isso. É, Você não tem um norte. Eles não é, perguntar, você não sabe qual é a sua vocação, então, ou você vai pro fluxo normal, igual que a gente comentou antes, você vai fazer uma administração da vida para trabalhar numa empresa, ganhar um salário ok e sobreviver. É. E no Rio, especificamente, tipo, é mais complicado ainda do que São Paulo, porque também eu acho que o Rio foi um lugar que, tipo, saturou de maneira geral muito mais rápido que São Paulo, porque o Rio é muito. muito, muito menor do que São Paulo. Tipo, não tem espaço, literalmente não tem espaço pra cidade crescer, assim, tipo, é Sim, montanha pra tudo quanto é lado, sabe? Então, sim, sim. os lugares, tudo são, tipo, mesmo, né, São Paulo também tendo aluguel bem caro, né, dos apartamentos, o Rio é mais ainda porque, tipo, literalmente não tem espaço lá, né? É, e vai muito também da questão cultural também, comportamental também, do Sim. carioca, né, que é muito diferente, assim. É, eu vejo São Paulo, como uma Nova York, assim. E no Rio, não. No Rio é um negócio mais relax, é mais tipo, tá de boa e tal. Vamos lá, vamos fazer acontecer, mas calma aí e tal. E, tipo, São Paulo já é agitadaço. É Sim, times money o é, tempo São inteiro, Paulo é sabe? 220, total. É, São Paulo é 24 horas, né? Então, o Rio não é assim, né? Uhum. Então, acho que isso tudo contribui, assim, para a realidade que a gente vê, e o caminho que a cidade mesmo está tomando, assim, que eu acho também um grande pecado, porque é uma cidade maravilhosa, de fato, em vários É. quesitos, mas infelizmente, assim, a criminalidade, a falta de segurança, acaba afastando muito a gente, né? Sim, Acaba demais. você optando por outros lugares, porque hoje em dia, se você tem segurança no Rio, você vive de luxo praticamente, porque ninguém tem. Tipo, o Rio é um lugar que, tipo assim, é, tipo, agora o meu pai, ele tá indo pra reserva, né, ele é da aeronáutica, ele está indo pra reserva. Legal. E tipo assim, ele tava vendo se ele ia pegar apartamento lá ou não, né, pra ficar mais tempo. Só que aí, tipo, não compensa muito, até porque, tipo, principalmente ser militar no Rio é um negócio que, tipo, completamente pra,
é não tá em segurança, sabe? Porque Sim, se eles veem qualquer resquício, tipo, que você é militar, eles te matam na hora, sabe? Não tem, tipo, nenhum. é guerra declarada, né, Felipe? É isso, o meu pai falou que uma vez eu tinha ido com ele pro Rio, que ele ia pegar algum diploma dele, numa base que era numa base da aeronáutica que era meio perto de uma favela. E ele falou que, tipo assim, um cara uma vez tipo, saiu do trabalho dele lá e ele tava fardado. Aí os caras Já era. nem hesitaram, mataram na Nem hora. pensa. Nossa, cruz credo. Isso é muito ruim, assim, porque, por exemplo, eu já tive várias produções, assim, que eu quis fazer no Rio, mas eu sempre tive muito medo de andar com equipamento, com É isso que eu queria equipe. perguntar. Eu sempre tive muito medo, assim, Bruna. Lógico, tem coisa que a gente acaba tendo que fazer, né? Mas, por exemplo, no início da minha vida com fotografia, eu fazia muito casamento no Rio. Muito, muito, muito. E era um medo danado, porque os casamentos entravam pela madrugada, né? Então a gente sempre retornava, a gente não dormia lá no Rio, porque é pertinho o Rio Petrópolis, né? E o medo Sim. para subir a serra, assim, várias vezes a gente teve que esconder cartão de memória, pensando de se formos assaltados, no pior das hipóteses, leva nossos equipamentos, mas não leva o cartão. Tipo, imagina você ser assaltado, levar o cartão de memória, o que que você vai falar pro cliente? Faz o casamento Sim, de novo? Tipo, não tem como. exatamente. Essa é a minha preocupação, porque, tipo assim, aqui na Ásia, eu não tenho problema com isso. Não, zero. É, Assim, eu tenho a liberdade de descer ali com a minha Sony 7S3, posso nossa, ir para qualquer lugar. é. Ninguém. Eu não tô preocupada em alguém. Tipo, claro, eu tenho aquela coisa de brasileiro que eu sempre fico olhando para tudo quanto é lado. Eu Aham, não, aham. não dou bobeira, não. Você me fez Eu sou lembrar, desconfiada. quando eu cheguei aqui em Limeira, Bruna. Quando eu cheguei Aham. aqui, em Limeira e o último curso que eu fiz em São Paulo também, eu ouvi as duas coisas. Eu ouvi assim, menina, você vem da onde que você tá com tanto medo? Aham. Aí eu E falei, Exatamente. então, eu vim do Rio. Ah, tá, entendi. acontece Então, isso Limeira é também mais de boa, né? comigo, porque eu sou, né, eu e a Bruna, a gente é aqui de Lorena, né? Eu que morei aqui literalmente minha vida inteira, e aqui Lorena é a cidade mais perigosa do Vale do Paraíba. Então, tipo, é, isso tipo assim, é muito perigoso aqui, só que na cidade vizinha, que é Guará, que é a cidade da minha namorada, já não é, já é bem mais de boa, sabe? Então, tipo, quando a gente tá andando assim, tipo, em Guará, assim, eu sempre fico muito, tipo, muito, como fala, Em alerta. muito em alerta com tudo, assim, de, tipo, ficar olhando Aham. pras, toda hora pras pessoas que estão passando, assim. E, tipo assim, eu nunca fui assaltado na minha vida, só que, tipo, Lorena é um negócio muito, muito perigoso mesmo, sabe? É. Então, Então, tipo, é, eu fico muito, tipo, em alerta, assim, tipo, mesmo sendo um lugar bem seguro, sabe? Eu Todo tinha lugar que eu vou. uma, desculpa, eu, pode falar. eu tinha uma postura com relação a São Paulo como um todo, assim, muito diferente, assim. Eu sempre soube que São Paulo, capital, né, é perigoso e tal, mas nunca chegou nos pés do Rio, né? Pelo menos eu tinha esse achômetro, né? Vamos dizer assim. E agora, com as gravações retornando, eu tenho ido muito para lá para gravar. E recentemente eu assim achei que ia ser assaltada assim na rodoviária, na Tietê também, né? Não é um local muito legal por ali, mas eu nunca me senti ameaçada assim, sabe? Nunca tomei um É. susto. E aí dessa vez, esse mês, eu tomei um susto. Um morador de rua, assim, eu fiquei boca aberta de ver a quantidade de moradores de rua em São Paulo. Como Cresceu que muito. isso? O quê? Eu fiquei apavorada. Eu falei, que isso, gente? Cresceu muito, assim. E aí eu tava chamando o Uber saindo da rodoviária, como eu sempre fiz. O morador de Uhum. rua parou do meu lado e começou a falar que, que eu com aquele celular na mão ia dar dor de cabeça pra ele, porque ele ia ter que correr atrás dos trombadinhas.
Só que assim, isso tudo no linguajar dele, morou, não sei o que. Eu falei, pronto, quando ele chegou Uhum. perto de mim, eu já achei que eu tinha perdido o celular, assim, e eu não consegui reagir, né? Eu fiquei parada. E depois Caramba. tremi muito. Então, assim, é muito ruim você passar por essas situações, assim, te tira um pouco do Sim. tesão de você fazer as coisas, sabe? De, putz, vamos lá, vamos fazer acontecer. Pô, eu não posso andar com meu equipamento, né? Tipo, e o celular hoje acaba sendo uma ferramenta pra mim também. Muita coisa eu gravo com o celular, né? Sim. Como E fazer não com isso, ter assim? Você tá mais esse seguro medo. dos equipamentos? É porque, tipo assim, eu tenho muito medo disso, porque aqui na Ásia eu nunca tenho problema com isso. Eu posso ir para qualquer lugar, eu não tenho essa preocupação. Sim, E eu acho muito é, bom isso. com Aqui no certeza. Brasil, fazer Essa questão da seguro. segurança, Bruna, é fundamental para o nosso trabalho, assim. Se eu comparar a cidade que eu moro hoje com a cidade de onde eu venho, eu me sinto muito mais, infinitamente segura aqui do que em Petrópolis, assim. Em Petrópolis, você, apesar de ser, né, uma cidade da serra, interiorana e tal, ela tem lá seus problemas, né? E assaltos à residência, essas coisas. Então, a gente acaba não tendo muito sossego. A gente tem computador, a gente tem que ter câmeras, né? Então, e aí é isso, assim. Eu acho que quando a gente consegue fazer um seguro dos equipamentos, assim, eu acho que deixa a gente um pouco mais relaxado, assim, porque mesmo que talvez o seguro não vá cobrir 100%, pelo menos cobre a maior parte, sabe? E acho que Sim, sempre ter um caixa também é fundamental, porque imprevisto pode acontecer. Às vezes não dá para você pagar um seguro, porque tem que pagar ali mensal, às vezes é um valor caro, que no final das contas vai gerar um equipamento novo, por exemplo, em um ano, pode acontecer. Às vezes vale mais a pena fazer um caixa, e se for assaltado, né, fazer o quê? É rezar para não estar com o cartão de memória junto, para você não perder o projeto, mas tentar sempre ter um caixa legal, porque é sempre pode ser necessário comprar um equipamento, né? caramba. É isso que eu tenho muito medo de ir para o Brasil fazer essa mudança e não conseguir me adaptar a isso. Isso é um pouco ruim, assim. Eu confesso que a gente não ter tranquilidade para fazer as coisas é muito ruim. Mas tudo depende do tipo de material. Eu tô falando nesse nível, assim, se você for pegar a sua câmera e gravar no meio da rua, por exemplo. Você vai gravar na Pode Paulista, fazer você isso? vai gravar no Beco do Batman, você vai gravar nesses lugares de São Paulo. Pode ser que alguma coisa aconteça, pode ser que não, né? Mas é obviamente muito mais arriscado do que você fazer algo, é, por exemplo, dentro de uma locação, né? Aí é muito Isso. diferente, né? Mas essas gravações de rua, eu acho um pouco arriscado, assim, na realidade que a gente está hoje economicamente do Brasil, não querendo entrar nesse tema, mas só para pincelar, assim, eu acho um pouco arriscado, porque a galera aqui perdeu muito emprego. Então, acho que até as coisas chegarem perto de um normal, eu acho que a criminalidade ainda vai manter um índice alto por um período, sabe? Uhum. É que eu Então, pensei acho, em fazer vídeos pro meu canal aqui, sabe? Mostrando o Brasil e tal. é... Viajando pelo Brasil, mas você acha Mas que isso aí seria não. complicado? Ah, não, não, aí não. Eu digo mais assim, tem alguns pontos específicos que você tem que tomar cuidado, sabe? Ah, tá. Se você fizer, tipo, um, um vídeo de estrada, essas coisas assim, sabe? Eu acho que vale a pena uma pesquisa, por exemplo, se for para Recife. Recife é super perigosa, mas tem cada coisa maravilhosa que você poderia mostrar. Eu acho que Sim. vale uma pesquisa de ver essa questão de criminalidade ou de pontos turísticos, como que a coisa funciona, e ver o Sim. que que você vai poder mostrar. Tipo, vai ter coisa que talvez você não vai poder estar ali, sei lá, com um equipamento na mão, no gimbal e tal, mas você vai poder estar com o celular, por exemplo, né? E daí depois você edita. Sim, sim. Ah, tá. Acho que por aí. Aham. É bom saber isso. Eu acho que seria uma mudança bem diferente, assim, para eu poder me adaptar. A Eu questão de acho que segurança. isso é algo que você sentiria muito, com É, certeza. É porque sim. assim, por mais que a gente tenha cidades extremamente, né, seguras no Brasil, porque a gente até tem, acho que nunca Uhum. vai se comparar à Tailândia. É, sim, Verdade. exatamente. Nunca vai se comparar à Ásia, eu acho.
A que Ásia, é exatamente. em qualquer lugar da Exatamente. Ásia, assim, a Tailândia é perigosa em alguns lugares, mas não é perigoso, por exemplo, se eu vou num lugar onde tem bastante gente, os coffee shops aqui, tipo, eu posso ir com a câmera mais cara, chegar lá, ninguém vai Que não vai lá. acontecer nada, né? Não, É não vai. assim, você tem lugares aqui que você consegue essa liberdade também, sabe? Mas tem Aham, lugares que não. Exemplo, Rio de Janeiro. Já era, não tem como. Você não conseguiria não nunca tem como. chegar com equipamento em Copacabana, Ipanema. Pode não acontecer nada, Bruna, mas você pode levar um susto, né? Então, eu acho Melhor não. arriscado. E ainda mais Eu no acho Rio, que, arriscado. tipo, no Rio realmente, tipo, a criminalidade é muito bem armada, assim, né? Então É, e o é negócio realmente acontece e você nem perigoso. vê. É É, bizarro. É bizarro. No Rio, o moleque surge e você não vê da onde nem pra onde foi. É bizarro. Eles são Verdade. ninja, eles são muito rápidos. Então eu acho arriscado. E tipo assim, seria incrível você poder mostrar o Rio. Mas, por exemplo, é, em pontos turísticos como Pão de Açúcar, você consegue. Não com uma é. câmera caríssima, mas com o celular na mão você consegue. No Cristo Redentor você consegue. Mas Até no não, Cristo pode ser não na roubado. rua, assim, sabe? Oi? Até no Cristo poderia ser roubado. Ah, no Cristo só se você fizer a trilha. Talvez seja um Ah, pouco sim, mais eu já fiz. arriscado. Então, mas se você fizer o passeio do bondinho e tal, até não sei se já tá aberto, mas acredito que já. Se você Aham. subir de bondinho e tal, daí eu acho que deve ser mais tranquilo. O ruim é às vezes você ir de carro, deixa o carro no meio do caminho, faz um trecho a pé, aí acho mais esquisito. Por Aham, exemplo, sim. a vista chinesa no Rio é incrível, maravilhosa, mas é super deserta. Então não seria Sim. bom se você fosse sozinha, sabe? Aham, sim, sim. Mas acho que você conseguiria fazer um trip assim bem legal pelo Brasil, com lugares muito bonitos. Aham. Eu gosto muito do interior do Brasil, assim, toda vez que eu vou pro Brasil, eu vou para as fazendas de café e eu prefiro estar nas fazendas de café, que é bem. Eu fui gravar um documentário nas fazendas de café, em E patrocínio. top, que legal. Foi demais, demais, assim, bem. Eu acho que foi seguro, assim, não sei se eu fui ingênua, mas Eu acho que eu me senti muito Eu segura. acredito que não, realmente para esse tipo de coisa, por exemplo, não teria problema. Aqui na minha cidade tem uma fazenda muito da hora. Se você vier para o Brasil, me avisa. É? Ah, eu vou sim. Legal. Legal. É em Limeira, né? Limeira, é. Ai, que legal. Nossa, não sabia que por aí tinha fazenda de café também. Ou tem algumas. Ai, meu Muito Deus, eu legal. quero. Ai, eu quero. Legal. Legal. Você tá planejando vir quando? Então, eu tenho bastante trabalho é que teve um lockdown aqui uns meses atrás, porque aqui na Tailândia eles não conseguiram entregar vacinas boas. Engraçado que no Brasil Hum, já entregaram todas as vacinas boas, mas aqui o governo é bem corrupto entregou tipo vacina bem assim que veio da China. Então teve como fala, spike, como fala em português? Teve um pico pico. pico de Covid, e aí teve que lockdown o país inteiro por 3 meses. E foi bem ruim, assim. Então, vários trabalhos foram adiados, sabe? Eu queria já ah, ir no final do ano, mas eu acho que eu vou ter que ir lá por janeiro, fevereiro. Mas eu queria muito passar o ano novo, passar o Natal, mas não vou poder ir por causa dos legal, trabalhos que foram adiados. Mas eu quero muito legal. ir. Se Sim, você vier com esse propósito de fazendas, geralmente a colheita do café aqui é maio, junho. Então, sim, esse período fevereiro já deve estar com as frutinhas nos pés, né? Então sim, fica bem legal exatamente. de fazer material. É um período Eu quero bom. muito. Ah, Aham. Eu legal, quero muito ir filmar. Eu sempre vou quando já tá acabando já os frutos, né, os legal. cafés. Eu queria Inclusive, muito tem ir. que trazer a sua empresa pra cá, né? De café. Muito top. Aí eu acho, assim, eu não sei se eu iria levar aí, mas que aí já tem o café que eu compro, que é o Brasil, o café brasileiro, né? Eu vendo aqui o café brasileiro, então não sei se ia dar certo aí. Ah, achei que era da Tailândia em si. Outro Tem da sistema. Tailândia e tem café brasileiro. E o café aí é bom, Bruna? É que tipo de café? Sim.
Aqui tem 2 tipos, que no sul e no norte da Tailândia. No norte da Tailândia, eles fazem já, tipo, o café especial já, o café arábica, né? E no sul da Tailândia tem o robusta, que é o mais barato, né? Então é A bem gente tem interessante. eles aqui. Oi? Que legal. Aqui em Limeira a gente tem esses, o robusta e o 100% arábica. Que Nossa, legal. é uma bebida muito gostosa. Eu sou muito fã de café e eu sou amiga dos donos de uma fazenda aqui, então, Que nossa, legal. Ah, é muito É, gostoso. é muito bom. Eu gosto muito, assim. Na verdade, os tailandeses Legal. que me ensinaram a gostar de café brasileiro, assim, que não é gostar de café brasileiro, é que você nasce brasileira, você acha que café é café, né? Você acha, eu não sabia sobre essa Sim, coisa, sobre, isso é café brasileiro. Aí quando eu ia nos coffee sim. shops aqui, eu via, tipo, sul de Minas, lá perto de casa, lá perto de Lorena, assim.